Olá, nós estamos iniciando mais uma edição do Saúde em Dia. Este programa que integra o projeto Pessoas e Bem-Estar, que é promovido pelo Grupo A Hora, é um bate-papo semanal sobre temas que impactam na vida de todos nós. E você pode nos acompanhar pela rádio 102.9, pelo portal do Grupo A Hora, através de áudio, ou ainda em transmissão de vídeo no YouTube do Pessoas e Bem-Estar Podcast e do A Hora TV. Segue também o nosso perfil lá no Instagram, @Pessoas e Bem-Estar, e acompanhe todos os conteúdos de saúde que a gente está produzindo com os profissionais aqui da nossa região. Eu sou a Aline Larnet, muito obrigada pela tua companhia. Este programa tem o patrocínio do Instituto Coluna em Movimento, da Revita Leve Farmácia e Manipulação, do Laboratório Hermann, da Donum Saúde Integrada, da Nova Imagem, do Dr. Marcos Seferin, cirurgião de cabeça e pescoço, Lopes Clínica de Olhos, Fernanda Beauty Clinic, Sanda e Village Care, Sesc, Instituto Núteus e Unicred Premium Capital. Hoje nós não temos um tema, mas a gente tem muitos temas neste espaço que vai trazer hoje um bate-papo aberto e sincero com as Nutris. Um bate-papo com as nossas Nutris Ana Paula Dexheimer, Eveline Baldi e Marta Cirne. Sejam muito bem-vindas. Obrigada. Obrigada. Um bate-papo sincero, eu digo, porque comer bem é fácil ou é difícil? Quem começa dando a sua opinião sobre isso? Posso começar, então. Bom dia meninas, o pessoal que está acompanhando também. Eu acho que essa é uma pergunta que nos traz bastante reflexão, né? Porque eu acho também que muito se fala que comer saudável é algo fácil, né? Que entra assim, vou começar uma dieta, vou emagrecer, ou enfim, atingir algum objetivo ali, controlar alguma doença. Mas quando tu olha para todas as coisas que tem para se manter o comer saudável, é muito mais complexo do que só o que parece, né? Porque o comer saudável tem que ser algo que se mantém a longo prazo, né? Pro resto da tua vida. Então, muitas vezes vai ser fácil tu manter para alguns dias, mas toda a complexidade que envolve tu manter isso a longo prazo, questão de organização, né? Questão de conhecimento que também exige, para tu não fazer coisas que tu não sabe o que tu tá fazendo, né? Então, o comer saudável não é tão simples, né? Eu acho que as meninas também pensam dessa forma, né? Pelo que a gente tem de prática também no dia a dia, né? Agora que é o início do ano exatamente, ainda, né? Então, exatamente. muita gente começa. E até que ponto a gente consegue levar isso, né? Exatamente. Consegue manter. Ana, queria te ouvir. Então, tá. Então, um bom dia, né? Um bom dia. E a questão de ser fácil ou difícil, né? Comer. São coisas diferentes, né? Porque o fácil não quer dizer que seja simples. O difícil não quer dizer que seja complexo. E é a gente que complica muitas vezes, né? Porque a natureza oferece tudo que a gente precisa, mas a gente acha que precisa algo mais. A gente sempre acha que não é suficiente. Então, se a gente simplificar as nossas escolhas, vai se tornar algo mais fácil. É difícil por quê? Porque a gente acha que tem que complicar, que todo dia tem uma coisa diferente, que tem que ter um suplemento isso, suplemento aquilo. A gente acha que tem que ser uma grande coisa. E quando a gente simplifica as coisas, a gente minimiza. A gente vê que fica muito mais acessível que a gente imaginava. Perfeito. Então, Eve, tuas considerações sobre se é fácil ou é difícil comer bem. Então, bom dia, bom estar aqui novamente. Então, né, acho que concordo muito com a Ana, né, não é algo tão difícil, né, não é tão simples, mas não é tão difícil. Eu acho que também tem muito a ver com a vida agitada das pessoas, essa expressão de que, né, é difícil porque demanda organização, demanda rotina, as pessoas passam muito tempo ocupadas com outras coisas, né, tanto coisas úteis quanto não tanto, às vezes, né, digo, rotinas de casa, enfim, telefones, telas e outras coisas. Então, eu acho que a vida também traz isso para as pessoas porque elas não querem ir para a cozinha, né, cozinhar. Então, o comer bem, ele não é tão difícil quando a gente prioriza aquilo que a gente precisa.
né? Mas aí também olha para nossa vida e pensa por que não tá encaixando isso como prioridade. E eu acho que esse também é um ponto, né? Então, acho que é esse meu olhar, assim, também tem que fazer um olhar do contexto todo, né? Para que seja mais simples. E eu acho que o simples, né, ou difícil, também vai se depender muito da rotina da pessoa, né? Porque daqui a pouco o que é difícil pra mim, pra Ana pode ser tranquilo, porque a vida, a rotina, né, a estrutura familiar, tudo isso é diferente de pessoa pra pessoa. Então, daqui a pouco, vamos supor que eu consigo ter o tempo ali de cozinhar, mas daqui a pouco a Eve não tenha. Então, pra ela, o que é fácil pra mim é difícil pra ela, né? E a gente conseguir ter um pouco dessa individualidade nesse sentido pra gente poder entrar no fácil pra todo mundo, mas que seja fácil pra mim. E por isso que eu acho que a nossa profissão é tão importante, né? Que as pessoas acham que, na verdade, é pra um objetivo, pra emagrecer, enfim. Mas, na verdade, é muito mais pra ensinar dentro da tua rotina o que pode ser feito pra facilitar isso, né? Pra que tu consiga ter essa alimentação saudável, mas que não seja algo sofrido, pra que não seja algo, né, que seja fora da tua realidade, porque tem que ser algo que esteja dentro da tua realidade. Né? Não pode ser algo penoso, né? E outra coisa bem importante é a gente avaliar a fase da vida que a gente tá. Exatamente. Porque a gente acha que hoje a gente tem que viver a mesma rotina que a gente viveu lá atrás. É verdade. Então, olhando agora aqui, né, pra Eve com as crianças pequenas, né? Eu já tive essa fase das crianças pequenas e realmente o nosso tempo de dedicar para cozinha, para organização, é muito diferente de hoje que eu moro sozinha. Meus filhos já não moram mais em casa. Então hoje eu consigo tirar o domingo para preparar as minhas refeições, eu consigo fazer compras com calma e coisa assim. É uma coisa que para ela já é bem mais desafiador. Então são fases da vida da gente. Então compreender a fase que nós estamos, olhar para isso e não nos cobrar que hoje nós tenhamos a facilidade que nós tínhamos anteriormente, também alivia. Porque a gente fica se cobrando um padrão que porque a minha colega faz isso. Porque a minha colega faz isso, porque a rede social entrega isso. E aí eu me cobro de querer viver uma realidade que eu nem sei como é que é. E às vezes daqui a pouco pra mim vai facilitar pedir uma marmita pronta, mas minha vizinha cozinha todos os dias. Exato. Então eu vou me culpar porque eu não consegui, eu tô pedindo marmita, né? Eu Então, ia falar sobre isso também, a comparação, né, com as redes, onde as pessoas querem aquele nível de perfeição, com tudo pronto, com aquela marmita, o lindo, o prato. Às vezes não vai, né, ser possível, mas tu ainda consegue comer bem sem precisar daquele padrão bonito e perfeito, né? Então, o prato não precisa ficar pro Instagram, mas ele pode ser saudável mesmo assim. Na verdade, ele até pode não ficar pro Instagram, mas ele deve ser saudável. Mas claro, né? Eu sempre defendo também o comer com os olhos, assim, o quanto é importante. A gente, assim, não precisa ser perfeito realmente, mas um prato bem feito. A gente sim vai apetecer uma salada mais bonita do que aquela folha, né? Então, o comer bem, ele envolve tantas coisas, né? Desde a nossa base de infância, desde a nossa ambiente, essa questão muito hoje, né, de tudo numa velocidade rápida e as mídias trazendo o que é perfeito. Então, acho que tem que parar um pouquinho e analisar realmente o contexto que a gente está, né, a fase, e também ver por onde eu posso começar a melhorar, porque às vezes as pessoas querem o perfeito. Eu brinco que é 880, né, mas não dá para ser 880. Então, onde que a pessoa tá e para onde, de repente, ela consegue ir, né? O que eu consigo incluir para melhorar, para sentir que eu estou comendo bem, né, melhorando. Eu acho planejamento estratégico, né? Exatamente. Em saúde. E criar um hábito. Então, tu vai planejar bem feito e tu vai criar hábitos que fiquem, né? Eu acho que esse é o caminho pra gente ter a motivação de se cuidar e comer bem, né? Sem modismos. E a própria questão que a Verine falou, a questão da organização do prato, a importância, né, da estética do prato, ela é fundamental. Por quê? Porque a nossa digestão começa na boca. É aquela coisa assim, né? Se eu olhar para um prato, ou se eu disser agora pra ti, pensa numa coisa que tu gosta muito. Então, só de pensar ou de tu olhar para aquilo, a gente costuma dizer, tô com água na boca, né? O que é essa água na boca? Ela já é uma resposta fisiológica. Então, a digestão já está iniciando. No momento que eu olhei aquele prato, o que eu pensei em algo, essa água na boca que a gente está dizendo, já é a digestão iniciando. Então, o cérebro já entendeu que tu vai comer. O que ele faz? Ele já começa a liberar as enzimas, né? As enzimas na saliva, que vai iniciar o processo de digestão. Então, por isso que o preparar o alimento, pensar no cardápio, fazer as compras, é fundamental. Porque aí tu consegue um processo de digestão completo. Porque aquela coisa de eu chegar e comer, engolir, eu já matei a primeira parte do processo. Interessante. Então, todo o resto
já vai ficar também prejudicado. Não é que não vai haver digestão, Claro, sempre claro. vai haver, lógico. Mas a questão é que ela não vai ser tão boa quanto poderia. Eu não vou conseguir absorver da mesma maneira. É quase como dizer que o preparo faz parte da digestão. Mas é lógico, Olha com isso. toda certeza, com toda certeza. O preparo faz parte da digestão. Quando tu planeja um cardápio, quando tu vai preparar um alimento, cortar, picar, fazer aquela coisa toda ali, tu já está em processo de digestão. Muito legal. Interessante esse conceito. E também faz muito parte da parte do prazer em comer, né? Sem Então, dúvida. também isso já vai fazer muita diferença do fato de que tu ter aquele momento de preparo, né? Claro, dentro da realidade de cada um. Sim, sim. Mas de tu conseguir ter algo que seja prazeroso, na hora que tu for comer, isso também já vai dizer, né? O quão aquilo vai ser prazeroso ou não. Sim. Então, a forma que tu leva esse caminho de alimentação saudável é muito importante na mentalidade das pessoas, né? E falando nisso que a Marta falou agora, né? Agora é uma fase, né? Que está todo mundo, né, recebendo os pacientes pós-festas, né? Nós estamos, né, as 2 semanas recebendo os pacientes pós-festas. Sim. E todos falam, tu vê, né, Ana, teve esse monte de festa agora, né? É o que a gente, né? O discurso é o mesmo para as 3, com certeza, né? A gente está ouvindo tudo a mesma coisa, né? E o que eu tenho dito para todo mundo? A gente não se dá conta disso. Mas que bom que sempre vai ter Natal, sempre vai ter Ano Novo, sempre vai ter feriado de Carnaval, sempre vai ter férias, sempre vai ter aniversário, sempre vai ter tudo isso. A gente não vai tirar um tempo para ser saudável. O ser saudável precisa ser a nossa rotina. Uhum. E vai ter festas. A gente socializa e é da nossa natureza socializar. Então, qual é o período do ano que eu vou tirar para ser saudável? Se eu vou sair pro Carnaval, se eu vou pro Natal, se eu vou... Entende? O que É aniversário aniversário. começar, né? Isso, daí O que eu uma família de preciso. 4, 5 pessoas. Todo mundo tá de aniversário. Então, eu nunca vou ter um período para ser saudável. Então, a gente precisa ser saudável e ter... Incluindo as festas. Lógico! E aí que entra o nosso papel enquanto Nutri, né? Organizar e orientar. Como é que tu te organiza para uma festa? Como é que tu come numa festa? Tu não precisa chegar lá e não comer. Esse é o nosso papel, né? Orientar. E entra muito essa questão que nem a Evi comentou do 880, né? Da gente ter essa mentalidade de que precisa ser um equilíbrio. A alimentação saudável, ela é um equilíbrio, né? Ela é um equilíbrio em momentos da rotina do dia a dia, em momentos de festas, de Natal, em Carnaval, e que não existe um momento ideal, né? Um momento perfeito pra tu iniciar. Então, as pessoas têm muito dessa mentalidade. Não vou iniciar agora porque já tem Carnaval. Mas eu também não vou começar depois do Carnaval porque já tem a Páscoa, né? Então vai ser esse da Páscoa. Mas vai daí, ser uma né, coisa atrás da outra. Daí vem o inverno, e no inverno a gente come mais, Exatamente. né? Pra conforto, vinho E e tu tal. sabe, Aline, que eu acho que tem muito a ver com a mentalidade das pessoas de ainda acharem que é algo muito sofrido. Né? De que Isso. se alimentar saudável é muito sofrido. Porque o que acontece? O nosso cérebro, ele sempre vai buscar pelo prazer, né? Ele sempre vai buscar pelo conforto, pela coisa fácil. Então, se eu já boto na minha cabeça que aquilo vai ser difícil, que aquilo vai ser sofrido, que aquilo vai ser doído pra mim, eu vou sempre arrumar alguma coisa pra deixar pra depois, né? E a forma e a facilidade de tu desistir disso também, né? Então, por isso que as pessoas ainda têm muito problema da constância, né? Então, começam ali, por que não conseguem continuar? São diversos fatores, daqui a pouco por não estar ajustada essa rotina, e muito pela questão da mentalidade, né? E com que mentalidade tu vai estar entrando nesse processo? Tu vai estar entrando com uma mentalidade de perder 10 quilos no mês, ou tu vai estar entrando com a mentalidade de vou comer mais saudável a partir de agora, né? E aí, justamente, entra essa questão do 880, entra essa questão da frustração, né? Então, assim, o prato perfeito que a gente tava falando hoje. Daqui a pouco, hoje, acabou minha salada, eu não consegui no mercado comprar mais. Então, hoje eu vou almoçar arroz, feijão e carne e não tem salada. Então, assim, com que mentalidade tu vai entrar nisso? Bom, já hoje não comi salada, então já nem adianta mais. Não vou comer mais, nem mercado não vou amanhã. Ou eu vou, não, tá, ok, tudo bem, hoje não consegui. Mas amanhã o que eu posso fazer, né? Como é que eu posso me organizar para isso ser mais fácil? Então, essa mentalidade, ela precisa estar alinhada, né? Então, acho que hoje em dia ainda tem muito disso, desse padrão perfeito, né? De se cobrar. O que mais vocês escutam como dificuldade no dia a dia dos pacientes de vocês? Eu acho que mais, assim, não tive tempo, não me organizei, ou não tive tempo, ou não sabia o que comer, ou o contrário, né? Tinha muitas coisas, muitas opções, e a pessoa acaba extrapolando. Eu estava estressada, nervosa, acabei precisando Emocional. comer mais.
né? Então, assim, são coisas rotineiras da vida e, né, ninguém tá livre. Mas eu acho que é o que a gente mais escuta, assim, né? Essas questões, dificuldades, o tempo, o estresse emocional, né? E às vezes o não saber o que comer exatamente, como se tivesse uma regra clara. Eu digo, como a Ana trouxe bem, né? A gente educa, né? Reeduca, orienta, ajuda a pessoa a se ajustar, mas às vezes a pessoa ainda assim, ela não sabe, se sente perdida também nas escolhas. Então, o que eu como antes do exercício, né? Enfim, então vai tendo N situações, N objetivos, né? Doenças associadas. Sim, tem isso, que né? não devem ser consumidas, né? Em determinadas situações. Então, mas acho que as dificuldades mais comuns que a gente escuta são essas, para mim. Para mim também a questão do tempo. As pessoas sempre dizem, não tenho tempo de cozinhar, não tenho tempo de me organizar. E aí é interessante esses pacientes que a gente atende a mais médio e longo prazo, né? Tem aqueles que são curtinhos, vem 1, 2 consultas, mas tem aqueles que a gente acompanha com mais tempo. E aí o que acontece que eu converso com eles, ok, tu não tem tempo. Aí eles vêm depois das férias, e aí, meio que foi as férias? Ai, Ana, férias, sabe como é que é, né? Então, bom, só um pouquinho, né? Eu disse, alguém aqui tá mentindo, né? Vamos nos organizar. Tu passou um tempão me dizendo que tu não fazia as coisas saudáveis, que não conseguia organizar tuas refeições, fazer tuas compras, porque tu não tinha tempo. Agora tu tava de férias, tu também não fez, porque tu tava de férias. Tá. Quando é que tu quer fazer? Vamos nos organizar, então? Quando é que a gente vai fazer, então? Né? Porque é isso. E a gente vai se colocando em situações que a gente mesmo se coloca. Que é mesmo de Entendeu? E, na verdade, muitas vezes a gente próprio se sabota, né? Exato. Então, justamente, que eu acho que é justamente daquilo que a gente estava comentando antes, do padrão muito alto, né? Então, às vezes, tu achar que se tu vai fazer, tu tem que fazer 100%, tem que fazer perfeito, né? E essa perfeição, eu acho que é uma das maiores dificuldades das pessoas que eu atendo, assim, de entender que nem sempre vai ser perfeito, nem sempre vai ser 100%, nem sempre toda semana vai ser igual, nem todos os dias tu vai ter as mesmas vontades, nem todos os dias tu vai ter as mesmas emoções que interferem, né? Então, essa dificuldade de manter essa constância, e aí essa constância só vai ser né, a longo prazo, essa constância só vai existir com diversos fatores. O primeiro que eu acredito é essa mentalidade de aceitação, né, de que, ok, vai ter altos e baixos, é um processo, né, da gente entender, e de tu ter as coisas organizadas para tu conseguir manter, né? Então, isso que eu digo, a questão do nutricionista não é para te dizer o que tu pode, o que tu não pode. O nutricionista tá ali para te ajudar a organizar para que seja fácil. A estratégia, né? A estratégia, o que vai funcionar para ti. E é muito essa questão da constância que eu escuto muito, não consigo manter por muito tempo, sigo por um período, não sigo mais, né? Mas de que forma tu tá fazendo isso? E de quem tu tá vendo as coisas serem feitas, né? Porque essa comparação que a gente comentou, ela gera frustração. Né? Eu acho que tem um ponto, assim, puxando até para antes dessas mudanças de comportamento, é também o quanto a pessoa, ela realmente quer aquilo, né? Que nem tu trouxe, vai para as férias, né? Então, eu sempre pergunto, qual é o teu objetivo inicial? Por que a gente iniciou? O que tu realmente quer? Tu foi para as férias e tu esqueceu totalmente desse objetivo, então nem um momentinho tu lembrar de se cuidar, relembrar, né? Então, assim, eu acho que o quanto a pessoa tem como clareza do que ela quer como objetivo, meta, né? Eu acho que isso também engaja, e quando ela tem, eu digo sempre que um pouquinho de resultado faz com que ela continue. Claro. Então, pequenas metas, pequenas mudanças para que ela siga no processo. Então, eu estou de férias, mas né, talvez eu vi que eu gostei mais como o meu biquíni ficou, enfim, a pessoa vai tendo ou se sentindo disposto para caminhar mais vezes na praia. São pequenos detalhes, cozinhou e viu que ficou legal. Então, quanto mais pequenas conquistas, né, eu falo das micrometas, parece que essa pessoa ela se mantém melhor. Mas para isso ela tem que estar, o passo inicial tem que ser muita clareza de onde ela quer e os desafios que vão vir, né? E aí depois a gente vai trabalhando, acho que tudo isso costurando bem. Eu tenho a mesma linha exatamente da fala das gurias, né? Eu acho que é essa caminhada de ajustando o percurso, né, gurias? Porque às vezes a gente entra, né, enxergando só o objetivo final. Sim. Né? E aí só foca naquele objetivo final. E isso desmotiva muitas pessoas, na verdade, né? Eu fiz e não cheguei lá ainda, né? E eu sempre digo, o processo, seja ele qual for o teu objetivo, ele não é linear, ele vai ter altos e baixos, vai ter momentos de recaída, vai ter momentos de altos, então, que nem a Ivy comentou, da gente poder saber e aprender a valorizar essas pequenas coisas que a gente vai ter no dia a dia, né? Então, se eu quero emagrecer 10 quilos, o que eu preciso fazer para chegar até lá? E eu tenho que comemorar todos esses passos, né? E enxergar isso também no dia a dia da gente. E a outra coisa que eu acho bem importante, teve uma paciente dessa semana que me chamou a atenção,
a questão do quanto que o paciente, ele precisa se sentir seguro com a gente. E eu sempre digo, sempre vou fazer o meu melhor pelo paciente. É óbvio, cada uma de nós é da nossa natureza fazer isso. Mas não quer dizer que essa troca vai ser a ideal. Então, eu sempre deixo ele aberto. Se não gostou, ele pode procurar outro colega. Por quê? Porque quem a gente escolhe para estar ao nosso lado é muito importante. A pessoa precisa saber que ela está amparada. Ela precisa saber que ela está com uma rede de apoio. Porque senão, se aquela pessoa ali, ela deu uma deslizada, ela vai desmarcar a consulta. Porque ela entende que a nutricionista vai ali cobrar a perda de peso. Ah, é verdade. Entende? Então, assim, ó, a gente não tá para cobrar a perda de peso. A gente tá junto para celebrar e para ficar muito feliz quando atinge o objetivo. Mas o nosso papel maior é justamente estar ao lado na hora que ele não conseguiu. E de dar a mão, vem cá, o que aconteceu? Vamos analisar junto? Vamos analisar o que aconteceu e vamos traçar a estratégia. Então, isso é um dos maiores desafios. E conversando com uma paciente essa semana, eu disse, entrega. Entrega. Dá-se entregar o quê? Né? Eu disse, para de controlar tudo, né? Monta a tua rede de apoio, né? Se eu sou a pessoa escolhida para estar na rede de apoio, eu te agradeço. Eu te agradeço muito a confiança e vou fazer o meu melhor por ti. Mas se tu não estiver se sentindo segura, tem que procurar outra pessoa. Por quê? Né? Daí ela se realmente nunca tinha dado conta. Né? Então, assim, ó, é entregar e saber que ela está sendo cuidada. Que nós, enquanto nutricionistas, a gente senta e pensa naquele paciente. Não é uma coisa que a gente tira do ar ou da internet. A gente pensa realmente na história dele e de ver de que maneira vai ficar melhor. E eu sempre digo, o papel aceita tudo. Então, talvez, por mais que a gente pense, mais que a gente estruture, vai chegar um ponto que ele vai dizer, isso aqui não tá legal. E aí ele tem que vir nos dizer, isso aqui não deu certo, Ana. Isso aqui eu preciso que mude. E é o nosso papel organizar isso. E nós falávamos isso antes, inclusive, de iniciar o programa, do quanto hoje os atendimentos de nutricionista estão muito mais individualizados. E aí eu tô fazendo meu entendimento, tá? Do que eram antes. Me parece que antes era mais padrão, igual para todos, e hoje não. Tu já tem isso muito mais individualizado, né? E eu vejo isso muito na questão, assim, da forma que as pessoas falam, por exemplo. Eu sei o que eu preciso comer, né? Eu sei o que eu preciso comer. Mas o maior ponto é, por que tu não consegue colocar isso em prática? E aí entra essa questão da individualização, né? E da personalização. Que é o que a gente comentou antes, do que eu consigo ajustar para esse paciente dentro da rotina dele, dentro dos gostos dele, dentro das crenças dele, né? Porque as crenças entram nisso muito forte. E as pessoas acreditam que não, né? Mas sim, o que dentro das minhas crenças, do que eu acredito das minhas, né? Dos meus valores, né? Então, a questão da gente conseguir personalizar de uma forma individual, mas que não seja algo... Porque, por exemplo, daqui a pouco eu sou uma pessoa que eu não acredito em restrição. Então, não adianta eu ir procurar um profissional, ou enfim, ir trabalhar com esse paciente uma restrição, né? E já tem pessoas que preferem, por exemplo, não ter chocolate em casa. Tem pessoas que preferem ter chocolate em casa, né? Então, isso não adianta eu dizer pra ti, olha, que tu não, né? Não é pra tu comer chocolate e tal, por causa disso, aquilo. Então, tu não vai ter em casa. Mas daqui a pouco, pra ti, é uma segurança ter em casa. Então, eu acho que esse olhar do nutricionista tá mudando de trabalhar. O que tu acha que vai funcionar pra ti? O que tu acha que, dessa forma, tu precisa parar de comer tanto chocolate. Que forma tu acha que vai te ajudar, né? E a gente conseguir criar estratégias em conjunto com o paciente, né? Então, isso, essa personalização, individualização, não se diz tanto, acho que há nutrientes. Isso sim, né? Também. Todo dia a gente trabalha com isso. Mas e outros contextos, de outros contextos de cada um. De que outra forma? E eu vou acrescentar um tópico nessa conversa para vocês falarem sobre comer bem é caro. Caro financeiramente. Então, vou trazer a minha opinião. Inclusive, eu fui dar uma olhadinha, né? Tu me instigou. E aí eu fui buscar essa informação. E a gente tem estudos que mostram no Brasil que o comer saudável é um pouquinho mais barato do que o comer, né, não saudável. Olha aí. E culturalmente a gente tem essa frase de que comer é caro. Então, a questão é que, primeiro, né, que eu acho que é injusto a gente comparar comida de verdade com ultraprocessados ou comidas prontas, né? Não seria justo a gente
gente comparar um suco de laranja com outra bebida, né, industrializada, em valor, mas também em qualidade nutricional e nutrientes. Eu acho que esse é um ponto. Mas eu acho que, né, se a gente for aprender a comer saudável e equilibrar as coisas, talvez ela não seja tão cara. A questão é o que as pessoas veem como caro, produtos, né? E também é o que as pessoas costumam comprar, né? Então, às vezes, eu escuto, vou dar um exemplo, né? Do que eu às vezes falo para o paciente. O paciente me diz, não tô usando azeite de oliva. Eu digo, olha só, é um alimento poderoso, ele tem um poder, né, para isso, anti-inflamatório, enfim. Mas, quando é para pedir a pizza, no final de semana de R$100, né? Aí, então, ali. Então, assim, são pequenos comparativos, né, Aline, que eu acho que se a pessoa começa a analisar no detalhe, não tô dizendo que não pode. Sim, sim. Tá? Fica bem claro. Mas é uma boa comparação. Mas, eu digo, o azeite de oliva vai te durar um mês. Tu vai usar em N situações, né? Então, assim, o que é o teu caro e o que é o teu barato, né? Sim. Então, assim, são coisas que eu acho que a gente precisa olhar com o que a gente tá gastando. E aí, eu acho que não é caro. Quando a gente olha no detalhe, né? Então, assim, eu acho que muito é trazer para a realidade e tentar entender o que pode ser mais em conta para caber na minha rotina e o que realmente eu tô gastando e onde que tá o meu maior gasto, né? Porque realmente comer um chocolate hoje saudável é mais caro, né? Mas será que eu preciso desse chocolate todos os dias? Né? Então, olha quanto, né, a gente tem aí a aprofundar essa conversa, porque ela gira em torno de muitas coisas. O que é o meu caro, o que é o teu, né? Então, quanta coisa tem aí. Mas eu acho que quando as pessoas aprendem a comer certo, elas economizam. Elas economizam. Não, isso a gente faz cálculo, inclusive. Eu faço cálculo com os pacientes, eu faço cálculo, lógico, né? E outra, né, comer saudável não é caro. Caro é cuidar da doença. Então, assim, comer saudável não é caro. Né? Caro é cuidar da doença, porque o que a gente tem que comer? A gente tem que comer a fruta da época, as verduras da época, arroz, feijão, a gente tem que comer os alimentos que a natureza oferece. Mas daí a gente inventa que tem que comer sei lá o quê. Aí realmente custa caro mesmo. E a outra coisa, esse dia eu fiz um storyzinho, bombou, né? O meu filho tava aí, ele mora em São Paulo, tava aí. E ele adora pão francês, né? E aí ele foi no mercado e eu disse, Leonardo, pega pra mim a batata doce. Daí ele pegou 2 pão francês pra ele, né? E pegou uma batata doce pra mim, né? E aí foi muito legal, porque eu cheguei em casa e aí no balcão da cozinha tava o pacote do pão e o pacote da batata doce. E aí eu pensei, olha só, era o mesmo preço. As duas coisas, né? E aí, o que eu fiz? Tirei uma foto, né, das compras dele, né, tava etiquetinha ali do mercado, né, no pão e na fruta, e na batata, né, batata doce assada. Pra comer de manhã, assim, né, então. E aí, eu botei assim, né, no story, né, mesmo preço, valores diferentes. Né, porque qual é o poder de nutrição do pão francês? E qual é o poder de nutrição de uma batata doce? Qual é o poder de saciedade de um pão francês? Qual é o poder de saciedade de batata doce? Qual é o impacto no meu organismo do pão francês? Qual é o impacto no meu organismo da batata doce? Então, assim, o preço era o mesmo, mas os valores completamente diferentes, eram incomparáveis. Olha só. Né? Então, isso é uma coisa que eu sempre falo com os pacientes. Então, escolhe o teu caro. Exato. E eu acho que a alimentação saudável, ela vai dizer muito ser caro ou não das escolhas que a gente faz. Se tu escolher ter uma alimentação saudável, rico em processados, ultraprocessados, por exemplo, iogurtes esses de proteína, que são um valor mais elevado, suplementações, né, que daqui a pouco às vezes tu nem precisa. Se tu vai precisar, né, ter ali alguma coisa, né, prefere comprar tudo mais pronto do que preparar, realmente a alimentação vai ser mais cara, né? E aí, claro, a gente precisa colocar na balança, né, o que nesse momento é mais prioridade do que outras coisas, né? E aí é isso que a Eve comentou. Quantas coisas a gente gasta, assim, sem nem olhar, né? Pra um prazer ali momentâneo e que, ok, isso faz parte, né? Eu acho que sim, mas não usar isso como um comparativo, né? Não usar isso como um comparativo. E a gente, às vezes, entra nessas conversas nas consultas, né, meninas? Assim, acho que isso também, né? Vamos parar e vamos calcular o quanto que tu tá gastando, né, de delivery, então, né? O quanto que tu tá gastando disso. Porque eu não faço academia porque é muito caro. Tá, mas que outros exercícios tu pode fazer, né? Então, ter uma vida saudável vai depender muito do estilo de vida que tu quer ter, né? E é isso que a Ana falou. Eu acho que, principalmente, essa questão da doença, ela custa muito mais caro do que uma alimentação saudável para prevenir isso, né? E essa ideia de prevenção, acho que é muito abstrata na vida das pessoas, mas que a gente vê no dia a dia como muda, né?
E até mudar um pouquinho de sistema do caro, né? É. O que me é caro? O que me é caro, né? É ter meus filhos, é ter minha casa, é ter minha profissão, é acordar de manhã feliz. Isso para mim é o meu caro. Né? Então, o que eu estou disposta a investir para manter isso? Exatamente. Olhar como investimento. Exatamente. Gurias, vamos ter que fazer o nosso primeiro intervalo. E depois a gente continua o nosso bate-papo. Tem muitos tópicos ainda pra gente vencer. E para você que está nos acompanhando, a gente volta em alguns minutos. Antes, vamos ouvir aí o recado dos nossos parceiros. Donum Saúde Integrada, agende sua consulta na Donum e tenha apoio na busca por saúde e qualidade de vida. Revita Leve, farmácia e manipulação, cuide deste lugar bonito chamado você. Instituto Coluna em Movimento, tratamento para hérnia de disco e nervo ciático, sem medicação ou cirurgia, com resultado imediato e duradouro. Laboratório Hermann, a confiança que você precisa, o cuidado que você merece. E Unicred Premium Capital, conectando forças para construir o futuro. Intervalo, nós já voltamos. Espaço Terapêutico Luz Down. Mais que aliviar dores, é regenerar corpo e alma. Reiki, acupuntura, barras de axis, constelação familiar, yoga e muito mais. Reconecte-se com sua essência. Espaço Terapêutico Luz Dalma, agende sua avaliação. No Sunday Village Care Residencial para idosos, seus pais recebem cuidado 24 horas, atenção especializada e carinho todos os dias. Cada morador vive com autonomia, segurança e qualidade de vida. Sunday Village Care. Cuidar de quem cuidou de você é o maior gesto de amor. A partir dos 25 anos, o corpo reduz a produção de colágeno cerca de 1% ao ano. Na Fernanda Beurin Clinic, ciência e tecnologia se unem para estimular essa proteína naturalmente. Mais que estética, é cuidado com saúde, autoestima e bem-estar. Nos siga no Instagram, @Fernanda Beurin Clinic. A Clínica Estrela Brasil cuida da sua audição com as melhores marcas de aparelhos auditivos, acompanhamento personalizado e tecnologia com mais de 25 anos. Agende sua consulta e acesse clinicaestrelabrasil.com.br. Cuidar da saúde da sua família é essencial. Com o Dr. Juliano Moreira, médico da família, você tem um cuidado integral, humanizado e voltado ao tratamento e à prevenção em todas as fases da vida. Agende sua consulta. Sua pele mais bonita e elegante, mesmo com o passar do tempo. Com a doutora Thaís Cachafeiro, dermatologia é sinônimo de cuidado, naturalidade e resultados seguros. Agende sua avaliação. Acesse o Instagram dermato_Thaís e saiba mais. Percebeu algum nódulo no pescoço? Tem alguma dificuldade de engolir? Fique atento aos sintomas, porque pode ser um problema na tireoide. Isso tem tratamento e o diagnóstico médico é fundamental. Dr. Marcos Seferin, cirurgião de cabeça e pescoço. Referência em cirurgia da tireoide. Contate pelo 996363788. Confie o cuidado da sua visão ao médico oftalmologista, o único profissional competente, capacitado e habilitado para cuidar com excelência do seu sentido mais precioso. Lopes Clínica de Olhos. Diretor técnico Dr. Pedro Henrique Lopes, médico oftalmologista, especialista em cirurgia de catarata e refrativa laser, CRM 38482. Lazer pede disposição e mais tempo em família. Lazer pede energia pra treinar na academia. Lazer pede aventura, pede diversão. Lazer pede experiência e conexão. Lazer pede Sesc, lazer pede Sesc. Lazer pede Sesc, pede. Lazer pede Sesc. O que o seu lazer pede? Pede Sesc. Cuidar da saúde está no DNA da Donum. Com saúde preventiva individualizada, medicina de precisão e nutrigenética, oferecemos o que há de mais avançado para o seu bem-estar. Painéis genéticos e exames moleculares com atendimento humanizado. Donum Saúde Integrada. Agende sua consulta. Precisa de ressonância magnética? No Centro de Diagnóstico Nova Imagem em Teutônia, seus exames são avaliados por radiologistas especializados com laudos precisos, credenciados pelos principais convênios como IP e Unimed e com agendamento facilitado. Nova Imagem, atendimento humanizado e tecnologia de ponta. Agende agora, novaimagem.com.br.
Busca qualidade e confiança para os seus exames laboratoriais? Há mais de 60 anos, o Laboratório Hermann usa conhecimento e tecnologia para garantir resultados precisos e rápidos. Laboratório Hermann, a confiança que você precisa, o cuidado que você merece. Acesse labhermann.com.br. Sua saúde merece um cuidado único. Na Revita Leve Farmácia e Manipulação, desenvolvemos suplementos manipulados para atender às suas necessidades com qualidade, inovação e segurança. Quer mais saúde, beleza e bem-estar? Nós temos a fórmula certa. Cuide desse lugar bonito chamado você. Conte com a Revita Leve Farmácia de Manipulação em Lajeado. Cansado da dor na coluna? Sem remédios, sem cirurgias. O Instituto ICM tem a solução. Tratamento exclusivo para a hérnia de disco com resultados rápidos. Agende sua avaliação em Lajeado. Instituto Coluna em Movimento. Tratamento especializado em hérnia de disco. Estamos de volta com o nosso bate-papo de Nutris na manhã deste sábado para a Nova Imagem, que garante a realização de exames com cuidado humanizado e laudos precisos, além de agilidade e comodidade. Dr. Marco Seferin, que é referência em cirurgia da tireoide, cabeça e pescoço. Agende a tua consulta 3011-0909. Lopes Clínica de Olhos, consultas, exames, cirurgia de catarata e refrativa a laser em Lajeado e Arvorezinha. Fernanda Beauty Clinic, viva sua beleza por completo. Sunday Village Care, primeiro condomínio fechado do estado com saúde assistida 24 horas. Sesc, confira os serviços na Avenida Senador Alberto Pasqualini, no bairro Americano. Academia, com modalidades como musculação e pilates. Biblioteca, programa Maturidade Ativa, o projeto Criar e atendimentos em odontologia. E se você está cansado de perder peso e engordar tudo de novo, chama o Instituto Núteus. Acompanhamento médico completo, feito sob medida para você. Liga aí, agenda 3729-8939. Na manhã de hoje, nosso bate-papo com nutricionistas Ana Paula Dexheimer, Eveline Baldi e Marta Cirne com a gente nesta manhã. Gurias, se falou muito agora nesse início de ano sobre a nova pirâmide alimentar ou novas diretrizes alimentares lá dos Estados Unidos, né? E aí eu fico me perguntando o quanto isso nos impacta, por que isso nos impacta, né? E o que vocês podem contribuir com relação a esse assunto. A questão que tá se falando muito, né, dessa pirâmide invertida, né? Pirâmide que tá invertida. chamando muita atenção, o que isso muda para nós. Basicamente, o que eles estão propondo é que a base da nossa alimentação seja rica em carnes, né, frutas, produtos naturais, ao invés dos carboidratos, que era o antigamente, né? Antes a gente vinha aquela pirâmide com a base maior, que é o que mais indicado a ser consumido, dos alimentos de base de carboidratos, né? Então, pães, massas, enfim. O que está sendo preconizado agora é realmente essa inversão, né, de que a gente tenha mais consumo de alimentos naturais. O que eu digo e que falei para todo mundo que me perguntou, para nós é o que a gente já bota, né? É o que a gente já orienta. O nosso guia da alimentação para a população brasileira de 2014, ele preconiza justamente isso, né? Que a gente tenha uma alimentação rica em frutas, em legumes, em alimentos integrais de boa qualidade, em produtos naturais, fontes de gorduras boas, carnes de boa origem, né? Alimentos vegetais no geral também. Então, para nós, basicamente não muda nada, né? Que é o que a gente já está preconizando. Isso mudou muito nos Estados Unidos, porque a base da alimentação nos Estados Unidos hoje é muito fast food, né? Muita alimentação processada, ultraprocessada, rica em gordura, né? Fritura. Então, foi feito essa atualização das diretrizes alimentares justamente para isso. Para que, para eles, né, seja algo de incentivar esse consumo mais natural. Mas que para nós, no Brasil, já é o que a gente preconiza e já é o que a gente orienta, né? Então, digo que vai se manter tudo indicado ao normal aqui. Eu acho que dentro daquilo que a gente já vinha trabalhando, pelo menos pra mim, não mudou nada. Não muda nada. Não mudou, porque já é o que eu fazia desde que eu tô há 25 anos atendendo. Né? Eu atendo há 25 anos e há 25 anos eu sempre, né, priorizei alimentos nossos, né,
sazonais, tudo isso, então... E cada país, na verdade, tem a sua diretriz alimentar, né? A gente tem, então, um guia brasileiro, né, da população, o guia alimentar, né, e ele traz, inclusive, muito mais aprofundado algumas informações, né, sobre consumo, comer à mesa, alimentos, evitar, né, preferir alimentos naturais, evitar ultraprocessados aqui. Então, o nosso guia, que já é de 2014, mais que 10 anos, já traz essas informações que agora saíram, então, na nova pirâmide. O que eu, né, trago de opinião, assim, eu acho que o formato da pirâmide não condiz muito com a estrutura proposta de quantidades, porque ele ficou muito reduzido em carboidrato. E é algo, assim, digamos que muito reduzido em carboidrato e muito amplo em proteína, né? Então, assim, a gente já faz essa prática, sim, mas olhando esse desenho, né, dela invertida, eu, assim, não achei que é algo exatamente pra gente aplicar, digamos assim, como uma prática. E também foi excluído também, né, a parte dos doces, né? Isso, então refinados. Caiu os doces e açúcares que antes existiam, não que isso precise estar, mas assim, a vida real... É a realidade, né? Vai ter, né? Então, assim, eu acho que por se tratar dos Estados Unidos ali, eles contemplaram essa retirada justamente para um grande impacto. Mas quando a gente olha para nossa realidade brasileira, para nossa oferta de cores e verduras e frutas, né? A gente tem muito mais variedade, então, para tentar, né, permitir, dar uma permissividade pro doce, talvez, mas ao mesmo tempo incentivar o doce natural das frutas. Lá a gente tem vários pontos, assim, né, também diferentes, realmente, né, que não batem com a nossa realidade aqui. Tem um tópico, gurias, que eu queria muito que vocês comentassem, porque se fala bastante sobre isso, e quando a gente traz profissionais de saúde dos mais diversos tipos aqui no nosso programa, eles sempre tocam nesse assunto, que é o quanto a obesidade superou a desnutrição e o quanto isso impacta, né? E o que a gente pode esperar para o futuro, inclusive, sobre esse tema. Vocês que vivem o dia a dia, né, com os pacientes e estudam muito, acompanham muito sobre esse tema, eu gostaria de ouvi-las a respeito desse tópico. Acho que isso é uma coisa bem importante até da gente entender os termos, né? Obesidade e desnutrição. A gente tem aquela ideia de que o desnutrido, ele é aquele magrinho raquético, né? Então, obesidade não quer dizer que ele seja supernutrido, né? Então, é um corpo cheio de inflamação, por exemplo, né? Então, todo obeso, ou a grande maioria do obeso, ele é desnutrido, porque ele não tem os nutrientes. Interessante. Porque o que dá equilíbrio ao organismo? O equilíbrio de nutrientes. Então, quando o paciente quer perda de peso, a gente diz que perda de peso é uma consequência do equilíbrio. Se a pessoa estiver equilibrada, ela vai estar num peso adequado. Então, se a pessoa está obesa, ela está desnutrida. Ela está com uma alteração na nutrição dela. Então, isso a gente tem que também compreender. É verdade. Tá? Eu nunca tinha observado por esse olhar. O obeso sempre é desnutrido. E as pessoas têm muito essa ideia de perda de peso, né? E não necessariamente perda de peso e emagrecimento. Emagrecimento tem a ver com a perda de gordura, que é o que a gente busca. Perda de peso, ela pode não ser saudável, né? Pacientes podem perder peso de uma forma não saudável. Ou seja, tu pode perder músculos e não gordura, né? Então, e hoje a gente também traz muito esse termo da obesidade sarcopênica, né? Que é algo que está sendo muito trazido, que na verdade nada mais é do que uma pessoa obesa, que está em excesso de peso, né, mas que não tem massa muscular, ou seja, ela é uma obesidade sarcopênica, e isso é tão prejudicial quanto, né, uma obesidade, né, por si só, sozinha, digamos assim, né, porque o nosso músculo, ele tem uma função muito grande de estrutura, de metabolismo, então a gente ter esse equilíbrio, né, e entender que nem sempre perder peso é algo saudável, né, então o emagrecimento, sim, que é a perda da gordura, que é o que causa inflamação, agora a perda de peso, nem sempre ela vai ser algo saudável, né. Então a gente tem essa ideia também de esclarecer esses termos também, entender que essa obesidade, hoje em dia, ela tem uma tendência maior, né? A gente tá tendo essa tendência, essa mudança no nosso mundo, muito em relação à própria, né, mudança do padrão alimentar da população, tanto no mundo inteiro, né? Mas também do que está sendo mostrado, né? Então, a gente sabe hoje a mídia é muito mais voltada para alimentos que são super palatáveis, que tem aqueles, né, que viciam o paladar. Então, tudo isso a gente já preocupa muito em relação à nossa população no geral, né?
Quando a gente faz esse comparativo, né, a gente tá falando de desnutrição em algumas regiões do mundo também que são mais difíceis de acesso, né, então assim, é uma comparação também difícil, mas quando a gente olha os números da obesidade em proporção, né, as pessoas de perfil normal, a gente tem hoje sobrepeso e obesidade num nível bem mais alto do que pessoas eutróficas, né, que a gente fala que são as pessoas com peso normal. Então, é assustador esses níveis, sim, de ver os dois, né, índices aí subindo, e normalmente quem tá em sobrepeso se mantém os mesmos hábitos por anos, claro que ele vai, a chance é muito grande, se não mudar nada de hábito alimentar, a cada um ano ele ganhou 3 quilos, outro ano 3 quilos, ele vai mudar de classificação, né? Claro, eu tô falando aqui do IMC também, mas a gente já nem usa tanto esse IMC como referência hoje, né? A gente pode usar ele como referência aqui, mas em situação, a gente fala ainda de individualidade, olha o paciente com essa questão também muscular, gordura, perfis diferentes. Muito mais do que só o IMC por si. Isso, a gente já não usa ele, eu menos não uso ele, né? E algumas referências trazem que ele não reflete exatamente a saúde, né, em si do indivíduo. Então, classificar, existe o cálculo, né, para o IMC, mas quando a gente olha para ele individualmente, às vezes um paciente com sobrepeso está num nível pior de saúde do que um paciente com uma obesidade daqui a pouco que tenta manter hábitos, se cuidar. Enfim, um eutrófico pode estar pior do que um sobrepeso. Uma pessoa, né? Então, essa questão do peso, ela é muito aí relativa, assim. Mas é assustador o crescimento, né? E aí, qual que é o ponto que eu acho que fiquei pensando nessa tua pergunta, é o quanto as nossas crianças vão virar essa chave mais ainda, né? Vão subir mais ainda esse indicador aí, aumentando esses níveis de obesidade, até onde vamos, né? Me preocupa muito, porque a tendência é só subir. E se os pais estão subindo, os filhos também estão subindo, né? Então, mais cedo eles vão ser obesos do que os seus pais foram, mais cedo eles vão ter doenças crônicas, mais cedo o risco de saúde e piora, né, da população vai acontecer. Então, é assustador a gente ver, né, esses números subindo. Ao mesmo tempo que a gente vê no consultório, às vezes, aquelas pessoas que vêm e realmente querem se cuidar e estão preocupados com os filhos, então isso ainda a gente vê, ainda é uma minoria. Algumas outras com obesidade buscam, às vezes, soluções uma atrás da outra, rápidas ou, né? E, às vezes, a solução também é uma doença, né? A obesidade é uma doença. Então, não é simples de se tratar, né? Mas essa pessoa precisa de realmente de uma rede boa e buscar, né, esses apoios para constância esse resultado vir, né? E hoje a gente tem já algumas alternativas que eu vejo mais efetivas nessa perda de peso para esses casos mais extremos, né? Se a gente for ver essa onda agora realmente, mas querendo ou não, esse medicamento, né, as canetas emagrecedoras estão sendo sim uma revolução importante nesse momento, porque muitas pessoas que vinham há anos tentando, né, conseguem hoje se manter, e o mais legal é quando realmente isso está junto com outros profissionais, associado à mudança de estilo de vida dessa pessoa. Aí eu vejo que é um caminho para tentar, assim, não só isso, claro, mas mudança de estilo de vida, esses outros, né, suportes diferentes, como medicamento, outros, mas quando o conjunto ele é bem feito, a gente consegue pensar em diminuir esses índices. Mas hoje eu vejo que no formato atual a gente tem, assim, uma preocupação bem grande. E entender que, na verdade, a obesidade, ela é uma doença crônica, né? Ela é classificada como uma doença. E isso é uma coisa que a gente vai trazendo isso muito mais para nossa realidade hoje, porque antigamente a gente via, né, os avós, por exemplo, tu tá muito magrinho, né? O magrinho era sinônimo de doença. Então, quanto mais gordinho tu parecia, mais saudável tu estava, né? Então, a gente vai quebrando isso aos poucos e tratar a obesidade como ela realmente é, com as características que ela tem, com a complexidade que ela envolve, né? Então, ela é uma doença multifatorial, né? Envolve alimentação, envolve exercício físico, envolve genética, envolve hábitos. Então, é uma coisa que não é simples de ser tratada e que hoje em dia a gente já tá tendo muito mais uma conscientização da população geral, e acho que isso é muito importante, e como isso tá sendo mais falado, né? Então, até momentos como hoje, da gente tá conversando sobre isso, daqui a pouco uma pessoa, bom, tá, então daqui a pouco eu estar, né, como eu estou hoje não é o saudável, né? Então, trazer, né, cada vez mais falar sobre isso para que a gente possa trazer essa conscientização de que não é saudável estar obeso, né? Então, mas os meus exames estão todos bons. Isso não é o único indicativo, né? Então, tu estar com os exames bons não quer dizer que tu esteja saudável. Tu pode ainda ter
possíveis complicações, porque a gente sabe que hoje a obesidade, ela é um dos fatores de risco para diversas doenças, como câncer, né? Então, quantos cânceres a gente desenvolve por uma alimentação ruim e por uma obesidade que leva a uma inflamação, né? Então, vai muito além do físico, né? É a tua saúde para aquilo que tu quer colher depois, né? Do físico ou do resultado dos exames. Exatamente. Né? Exato. Vai além. E essa questão, né, que a gente ouve muito, né? A minha família toda é obesa, isso é genético, né? Então, as pessoas se amparam muito nessa questão da genética, né? E isso é uma coisa muito preocupante. E eu sempre digo para os pacientes, né? Obesidade, diabetes, tipo 2, né? Hipertensão, dislipidemias. A gente chama elas de genéticas, mas na verdade elas são o quê? Elas são familiares. São duas coisas diferentes, né? Porque genéticas são genéticas, né? Agora, familiar é porque todos têm o mesmo hábito. Então, é natural que de uma família obesa vai sair uma criança obesa. É natural de uma família com diabetes tipo 2 vai sair outro diabetes tipo 2. Né? Por quê? Porque todos sentam à mesma mesa. Sim. Todos têm os mesmos hábitos. Então, isso também é importante a gente atentar para isso. E quando um paciente nos procura, normalmente são mulheres que nos procuram, né? Que é legal isso. Porque, e eu acho bacana isso, né? Os homens também, mas assim, a mulher, porque quando a mulher nos procura, e no que ela muda, sempre quando ela vem a segunda, meu marido está fazendo, meus filhos também. Ela leva junto os porque a mulher, ela é o eixo de uma casa, no momento que ela se alinha, todo o entorno também se alinha. É verdade. Então, isso é muito bacana, assim, né? Então, olhar para essa obesidade como uma doença multifatorial, ela é fantástica, porque realmente envolve todos os pilares de saúde. Todos, isso, é difícil, né? Já traz muito também aquela questão que a gente tem hoje muito, que é a romantização da obesidade, né? Perfeito. Então, muito nos canais, né? A gente tem tanto acesso à informação e que cada um pega o celular e posta o que quer, né? Então, muito traz daquela normalização da obesidade que, na verdade, está mascarando como uma romantização de que eu aceito o meu corpo, de que eu me amo dessa forma. E sim, eu acho que tem essa questão que a gente precisa, sim, olhar para isso, mas também entender de que a obesidade vai gerar outras complicações, né? Sim. Vai gerar alguma doença. Então, ser muito crítico nesse tipo de informação, né? Nessa romantização da obesidade no geral. E que sim, a gente tá vendo que tá tendo proporção, mas que ao mesmo tempo eu acho que as pessoas também já estão muito mais conscientes de que elas precisam mudar, né? De que já não é mais saudável. Por isso que a gente vê essa bomba de uso de medicamentos. De medicamentos. Né? De que as pessoas estão vendo que não, né? Mas daí também já entra diversos outros fatores de comportamento, né? De outras questões de social, de caminhos rápidos, né? Sim. Então a gente tem muitos fatores. A Eve falou, e agora tu também trouxe a questão dos medicamentos, das canetas emagrecedoras, e eu preciso perguntar se existem alternativas naturais a essas canetas emagrecedoras, e quando a gente coloca lá no Google, né, nossa IA, a gente ouve alguns termos do tipo glucomano, enfim. O que disso é verdadeiro e a gente pode de fato se beneficiar ou não vai ter nenhum substituto, algo semelhante? Então, a gente não tem, né, nada com a mesma ação deste medicamento, né, desta linha de medicamentos, né, que fazem ali uma inibição de GLP-1, né, então a gente vai ter alimentos que podem fazer, por exemplo, fibras vão fazer uma ativação desse mesmo hormônio. A gente sim consegue ter alimentos que vão fazer um papel semelhante, não igual, mas de nível menor, né, então assim, por isso que a gente fala que quando o paciente vem que é emagrecimento, uma das coisas que a gente faz como estratégia inicial é colocar fibras, né? Então vamos colocar fibras para a saciedade melhorar, que é isso, né? Uma saciedade pra mais curva glicêmica. Isso, para modular a glicose, que vai fazer um pico e muda a fome, apetite, vontade de doce. Então a gente tem estratégias, não é por nada que a Nutri colocou na dieta a aveia, ou, né, no plano alimentar, é o psyllium, né? Então a gente vai colocando. E o glucomannan, ele é um tipo de fibra também, né? Neste formato, tipo psyllium, também é uma fibra que a gente pode usar como um ativador de saciedade, mas com um efeito menor, né? A gente não tem nada que se iguale ao nível de impacto dessas canetas, deste formato, né? Aliás, a caneta é injetável, é diretamente, né? Sim. A ativação é rápida, né? Então, tudo isso sim, mas com hábito saudável, com exercício, com o uso
de fibras certas, a gente tem sim caminhos para fazer este mesmo efeito, mas a longo prazo. Por isso que é o tempo que precisa da constância para o resultado aparecer. E as pessoas nem sempre conseguem ficar constante neste foco, né? Por isso que é tão importante entender isso para aplicar como hábito de vida e não como dieta, né? A segunda eu começo, depois do ano novo eu começo. Mas se eu tiver inserido fibras neste período da mesma forma que eu faria e tiver mantido o meu exercício, talvez eu vou passar o Natal e o Ano Novo sem subir o peso na balança, né? Então, quando a gente está falando de obesidade, olha que importante, assim, a pessoa ter essa clareza do que pode ajudar, mas também ter esse apoio, sim, mas também ter essa paciência, né? Esse foco, porque esse peso todo, ele veio em anos, às vezes, e ele não vai em uma semana embora. Sim, infelizmente. Então, assim, por isso que também eu acho que essa linha hoje está, né? Estes medicamentos, sim, são efetivos, mas estão tão em alta, né? Porque eles produzem uma resposta mais rápida, mas que a gente consegue, sim, de outras formas, né? Porque nós somos imediatistas, né? E eu sempre pergunto, quando a pessoa vem me perguntar essas questões, eu sempre pergunto, o que tu já fez? Até então, na tua história, né? As pessoas dizem, desde pequenininha, aquela coisa assim, eu luto contra o peso, aquela coisa toda e tal, né? O que tu já fez? Né? Então, também ouvir o que essa pessoa já fez ao longo dessa vida. Porque daqui a pouco a forma como tu trabalha, a tua abordagem, ela nunca tentou. Então, isso também é bacana, pedir um voto de confiança para o paciente, né? E isso eu faço muito seguido. Para muitos pacientes eu faço, isso eu faço muito seguido. Me dá um voto de confiança. Deixa eu te propor uma coisa, né? Me dá esse voto de confiança. E isso tem dado muito certo, sabe? Quando eles me dão esse voto de confiança, é muito legal, porque a gente propõe a questão do olhar para a rotina dele de forma integral. A gente, né, esse método que eu acabei desenvolvendo, de usar todos os pilares de saúde, né? Então, assim, sono, atividade física, espiritualidade, tudo isso, né? São os pilares que sustentam. Então, se um dos pilares, se a gente pegar uma mesa, né? Pegar a nossa mesa aqui, né? Se nós tirarmos um pilar, ela não vai ficar em equilíbrio. Então, o que eu sempre digo, em vez de tu cumprir 100% de 3 pilares e não cumprir um, eu prefiro que tu cumpra 60% dos 4 pilares do que fazer... Porque senão a mesa não fica em pé. Isso. Então, isso que é bacana, a gente conseguir traçar junto com o paciente a estratégia, né? De que funciona para ele. Porque a gente precisa mostrar para ele que ele tem que abordar todos esses pilares. Sim. Eles têm que estar sustentados. Então, de que maneira a gente consegue melhorar o sono, melhorar a atividade física, melhorar a espiritualidade? Porque senão não vai dar certo. Não tem como dar certo. E essa questão né, das medicações, eu acho que é muito mais importante as pessoas entenderem o que é essa medicação, né? Porque muitas pessoas olham só pro efeito final, né? Ela emagrece. Mas o que ela faz, né? O impacto que ela tem, né? Então, nada mais é do que eles são análogos do GLP-1, que é um hormônio de saciedade e de esvaziamento gástrico. Então, o que vai acontecer? Tu vai usar a medicação e tu vai ter a sensação de saciedade por mais tempo e tu vai ter esse esvaziamento gástrico mais lento. Ou seja, tu não vai precisar comer tanto para te manter, né, ativo. O problema das pessoas hoje em dia que eu vejo é... Primeiro lugar, usar sem orientação médica, né? Isso é um perigo. E a primeira coisa que foi feita agora também é restringir com receita médica, né? Então, isso já diminui um pouco desse impacto, desse risco. Sim. E também das pessoas não associarem a todos esses outros pilares, né? Então, a medicação, ela vai ser efetiva se todas as outras coisas serem complementares. Tu manter uma boa rotina de sono, tu manter um exercício físico, tu ter uma alimentação equilibrada, utilizar esses análogos na alimentação também, as fibras, né, as proteínas. Então, todos esses alimentos estando ali em conjunto, tu vai potencializar o teu emagrecimento e, ao mesmo tempo, tu vai mantê-lo depois também, né? Porque a ideia do emagrecimento, do tratamento de obesidade é um tratamento contínuo. É que nem um tratamento de diabetes, é que nem um tratamento de hipertensão, é que nem um tratamento de qualquer outra doença crônica. Então, ela precisa ser a longo prazo, né? O uso da medicação por um mês, daqui a pouco ela vai te dar impacto, mas tu tem que continuar tratando a obesidade em si. Perfeito. Né? E o tratamento da obesidade não é só a caneta, né? Tem diversos
diversos outros pilares. Então, as pessoas entenderem que não adianta eu fazer ali um investimento de uma caneta emagrecedora, que a gente sabe que não é um custo barato, né? Que é algo caro. E não ter todos os outros pilares, né? Colocados em dia. Porque senão tu vai estar literalmente colocando teu dinheiro no lixo. Sim. Porque tu vai engordar depois de novo. Então, ter esse acompanhamento da nutricionista, do psicólogo, do médico, né? Da equipe, né? Da equipe principal, vai garantir esse tratamento efetivo da obesidade, né? Então, acho que isso que é o mais importante, que precisa ter essa conscientização das pessoas hoje em dia em relação a isso. Eu acho que é um grande erro considerar que ele é a medida única para essa melhora, tá? Eu acho que é bem importante, porque eu já vi resultados excelentes quando as pessoas já faziam práticas adequadas de, né, hábitos saudáveis, usaram, então eu tenho pacientes vários que tiveram excelentes respostas, quando a gente faz essa união do acompanhamento nutricional, do suporte do exercício, ótimo. Agora, já, né, vimos casos, eu já vi casos onde a pessoa não teve nenhuma resposta praticamente, muito pouco, porque, né, ele realmente tem uma ação e ele não vai atingir 100% das pessoas. Nem todo mundo tem essa alteração de inibição ou da questão da saciedade não ser boa. Então, eu digo que ele funciona para uma grande parte, mas investir sem ter, né, a orientação correta, tomar assim, daqui a pouco cuidar da massa muscular, porque a gente vê pacientes perdendo uma massa muscular de forma importante. E aí pode acontecer o que ela trouxe, né? Que a pessoa ainda tá com peso aumentado, mas essa massa muscular vai se perdendo. E massa muscular é vida. A gente já sabe o quanto ela sustenta estoque de vida. Longevidade, exatamente. Então, isso é muito risco, né? Quando a pessoa tem uma perda muito grande e essa perda é realmente saudável. Tu tá perdendo ali coisas que realmente deixam o teu corpo ativo, saudável, protegido, né? Massa óssea depende da massa muscular, então a gente tem que ter esse olhar. Eu acho bem importante as pessoas falarem sobre isso, mas também quem está usando saber, né, dessas consequências, dessas questões que podem estar associadas com o mau uso, né? Com o mau cuidado aí, com o ajuste de hábitos que não vai estar sendo feito. E entender que não é uma medicação para fins estéticos, né? Ela é uma medicação para tratamento. Exatamente. Né? Então, assim, daqui a pouco eu quero perder 2, 3 quilos ali, né? O quanto essa medicação, ela é para ti, né? Então, tem essa indicação médica, ela tá sendo muito bem importante nesse momento para realmente, qual é a tua... Se tu tem real indicação de usar medicação. Na verdade, eu acho que ela é fundamental. Né? Porque a pessoa, para usar, ela precisa passar pelo médico. Sim. Ela precisa passar por uma avaliação médica e uma indicação médica. Mas eu acho que o que tu trouxe também, assim, e ela tem que estar disposta a depois manter os cuidados reais que essa doença demanda, né? Porque usar sem esse olhar de que não vou fazer o exercício ou não, realmente há uma chance, e já temos estudos trazendo isso, do quanto tempo leva para a pessoa ganhar o peso perdido. De volta. Então, será que esse investimento foi efetivo quando a pessoa não olhou para os outros pontos? Né? Perfeitas observações, gurias. Nós vamos fazer então o intervalo, nosso segundo bloco agora. E esta pausa é para Instituto Coluna em Movimento, Revita Leve Farmácia e Manipulação, Laboratório Hermann, Donum Saúde Integrada, Nova Imagem, Dr. Marcos Seferin, cirurgião de cabeça e pescoço, Lopes Clínica de Olhos, Fernanda Beauty Clinic, Sunday Village Care, Sesc, Instituto Núteus e Unicred Premium Capital. Se você está nos ouvindo agora pela Rádio A Hora, não pegou essa conversa toda desde o início, ou não vai conseguir ficar com a gente aí até o final, esse conteúdo tá no YouTube, Pessoas e Bem-Estar Podcast, e também no Spotify, Rádio A Hora, confere por lá. Intervalo, nós já voltamos. Há caminhos que só florescem quando trilhados juntos. No Luz da Alma, grupos de yoga, meditação e constelação familiar acolhem sua jornada. Atendimento individualizado ou em grupos. Saiba mais em @espaço.luzdalma. Seus pais dedicaram a vida a você. Agora é hora de retribuir. No Sunday Village Care, cada idoso tem autonomia, saúde assistida 24 horas e equipe especializada. Experimente nossa moradia diária ou permanente. Sunday Village Care. Cuidar de quem cuidou de você é o maior gesto de amor. A partir
partir dos 25 anos, o corpo reduz a produção de colágeno cerca de 1% ao ano. Na Fernanda Beurin Clinic, ciência e tecnologia se unem para estimular essa proteína naturalmente. Mais que estética, é cuidado com saúde, autoestima e bem-estar. Nos siga no Instagram, @Fernanda Beurin Clinic. Você sabia que dificuldades auditivas estão ligadas a um maior risco de demência? A Clínica Estrela Brasil alerta que manter uma boa saúde auditiva ajuda a preservar a saúde mental. Agende sua consulta e siga nas redes sociais Clínica Estrela Brasil. Você tem dor? Então merece uma atenção especializada. Converse com a fisioterapeuta Bárbara Moreira. Ela é especialista em dor crônica. Atendimento personalizado, focado em alívio e prevenção da dor através do movimento. Agende consulta. Sua pele mais bonita e elegante, mesmo com o passar do tempo. Com a doutora Thaís Cachafeiro, dermatologia é sinônimo de cuidado, naturalidade e resultados seguros. Agende sua avaliação. Acesse o Instagram dermato_Thaís e saiba mais. Percebeu algum nódulo no pescoço? Tem alguma dificuldade de engolir? Fique atento aos sintomas, porque pode ser um problema na tireoide. Isso tem tratamento e o diagnóstico médico é fundamental. Dr. Marcos Seferin, cirurgião de cabeça e pescoço. Referência em cirurgia da tireoide. Contate pelo 996363788. Tecnologia, associada à experiência e seriedade no cuidado dos seus olhos e da sua visão, você encontra na Lopes Clínica de Olhos. Consultas, exames e cirurgias em Lajeado e Arvorezinha. Diretor técnico Dr. Pedro Henrique Lopes, médico oftalmologista, especialista em cirurgia de catarata e refrativa laser, CRM 38482. Lazer pede disposição e mais tempo em família. Lazer pede energia pra treinar na academia. Lazer pede aventura, pede diversão. Lazer pede experiência e conexão. Lazer pede Sesc, lazer pede Sesc. Lazer pede Sesc, pede. Lazer pede Sesc. O que o seu lazer pede? Pede Sesc. Cuidar da sua saúde está no DNA da Dono. Aqui você encontra o que há de mais avançado para o seu bem-estar. Nutrição, pediatria, fisioterapia especializada, oncologia e prevenção para cuidar de você por completo. Dono Saúde Integrada. Cuidar da sua saúde está no nosso DNA. Agende sua consulta. Precisa de ressonância magnética? No Centro de Diagnóstico Nova Imagem em Teutônia, seus exames são avaliados por radiologistas especializados com laudos precisos, credenciados pelos principais convênios como IP e Unimed e com agendamento facilitado. Nova Imagem, atendimento humanizado e tecnologia de ponta. Agende agora, novaimagemc.com.br. Busca qualidade e confiança para os seus exames laboratoriais. Há mais de 60 anos, o Laboratório Hermann usa conhecimento e tecnologia para garantir resultados precisos e rápidos. Laboratório Hermann, a confiança que você precisa, o cuidado que você merece. Acesse labhermann.com.br. Sua saúde merece um cuidado único. Na Revita Leve, desenvolvemos suplementos manipulados para atender às suas necessidades, com qualidade, inovação e segurança. Quer mais saúde, beleza e bem-estar? Nós temos a fórmula certa. Cuide desse lugar bonito chamado você. Siga @revitaleve.manipulação no Instagram. Dor na coluna te impede de viver? O Instituto ICM em Lajeado tem a solução. Tratamento exclusivo com resultados rápidos para dor lombar e coluna travada. Agende sua avaliação e diga adeus à dor. ICM, tratamento especializado em coluna. Estamos de volta para mais um bloco na edição de hoje para Donum Saúde Integrada, Saúde Preventiva Individualizada, Medicina de Precisão, Nutrigenética para cuidar de você como ninguém, Revita Leve Farmácia e Manipulação. Cuide deste lugar bonito chamado você. Instituto Coluna em Movimento. Recupere o movimento, recupere a sua vida. Agende a tua consulta. Laboratório Hermann, a confiança que você precisa, o cuidado que você merece. Unicred Premium Capital. Conectando forças para construir o futuro. Seguimos nesta manhã com o bate-papo com as Nutris, Ana Paula Dexheimer, Eveline Baldi e Marta Cirne. E eu gostaria de perguntar sobre
Ayurveda. Não sei nem se eu falei certo, para mim é difícil dizer, mas o que é Ayurveda? O que isso tem a ver com alimentação? E eu, né, ouço muito sobre esse tema. Tu pode nos ajudar nisso, Ana? Ou será que tu não conhece muito sobre o assunto? Que legal trazer esse tema. Agradeço a oportunidade de trazer esse tema, né? Ayurveda, né? Ele é o sistema de medicina da Índia, então. Eu fiz a formação, né, nisso. Como eles tratam lá, né, a saúde. Ayurveda, se a gente for pegar, é do sânscrito, e a gente for dividir a palavra, Ayurveda. Veda dos conhecimentos, né? Quem estuda budismo, hinduísmo, a gente fala dos Vedas, né? Então, é os conhecimentos sobre a vida. E a Ayurveda é a ciência da vida longa, é a ciência da longevidade. Porque, de acordo com a Ayurveda, nosso corpo foi feito, né? Pra gente, se a gente viver uma vida de acordo com a Ayurveda, desde criança, nós podemos viver 120 anos com saúde. Uau! É isso aí. Né? Então, a Ayurveda fala muito da gente estar em harmonia com a natureza, que nós somos feitos dos mesmos elementos da natureza, organizados de forma diferente. Então, quando a gente come aquilo que está na natureza, nós estamos em harmonia com a natureza. Então, qualquer doença é a desarmonia, o desequilíbrio. Então, em qualquer doença que tu estiver, se tu te equilibrar com a natureza, tu vai te curar. Porque é da natureza que o organismo se cure. A gente se corta, nem sempre precisa ir no hospital fazer pontos. A gente corta o cabelo, né? Então, é da natureza, é da fisiologia nossa que a gente se recupere. Então, no momento que a gente para de atrapalhar o nosso organismo, comendo aquilo que não está na natureza, naturalmente ele vai se equilibrar, e em ele se equilibrando, ele vai se curar. É simples. É simples assim. Muito simples. O Ayurveda é uma forma de simplificar a vida, né? A alimentação. E por que eu busquei o Ayurveda? Né? Isso foi bem interessante, porque eu fiz a formação em nutrição, lá em 2000, me formei. Depois disso, eu fiz uma especialização em nutrição funcional, né? Porque eu sabia que faltava alguma coisa. Né? Daí então fui para funcional, vitaminas, minerais, micronutrientes, aquela coisa toda. Suplementação, que é muito importante também, em alguns casos, né? Mas eu tava assim, alguma coisa faltava. E tinha que existir alguma coisa a mais, né? Não tava bem explicado. Aí eu fui descobrir o Ayurveda, que é o quê? É o elemento sutil do alimento. E aí a gente usa muitas ervas e os temperos, e as especiarias, que a gente vê como temperos. Até eu me equivoquei. Atrapalha o conceito. Por quê? Porque nós temos as especiarias como temperos, e elas não são temperos. Elas são reguladores da nossa digestão e do nosso sistema digestivo. Porque no Ayurveda, o nosso foco é a digestão. Primeira coisa, tu olha o Agni, que a gente chama, que é o fogo digestivo. É o poder que tu tem de digerir. Então, por exemplo, a gente falou no início, de olhar as fases em que nós estamos. Certo. Por exemplo, um suco verde, a gente vê como uma coisa saudável, né? Ok. Uma mulher em fase de menopausa, o suco verde para ela é péssimo. Ah, é? Sim, por quê? Porque ela está na fase vata da vida. É a fase do movimento, do ar e do éter, coisa assim. Então, tudo que for agitado, frio, crocante, coisa assim, atrapalha a digestão dela. Então, ela pode ficar mais esquecida, ela pode ter mais perda de memória, ela fica mais atrapalhada, e ela pode achar que está com uma demência. Por estar consumindo alimentos que ela consumia nos 25 anos, porque ela achava que aquilo, que naquela época, era o mais adequado. Porque fazia sentido naquela época. Exatamente. Então, entender em que fase nós estamos. Isso é muito legal. Isso é muito legal. Isso. E as especiarias usam para corrigir esses desequilíbrios que a gente tem. Diferentes fases da vida, diferentes tipos de alimentação também. De diferentes consistências. Então, os mesmos ingredientes que a gente bota num suco verde, nessa mulher de menopausa, pré-menopausa, mulher 45, 50 a mais, esses mesmos ingredientes refogados com ghee, que é a manteiga, que é o ouro líquido, que a gente chama na Ayurveda, é terapêutico. E se a gente pegar esses mesmos alimentos e fazer na forma de um suco, é prejudicial. Interessante. Essa é a estratégia do Ayurveda. Então, e uma outra coisa que me impactou muito com relação a isso, né? A gente ouve muito de ter o dia do lixo, o dia que eu posso me permitir e tal. Isso. E normalmente se fala isso, fazer uma vez por semana, né? Ter uma refeição livre. Os pacientes pedem, né? Não sei pra vocês, né? Sim. Quantas refeições você pode ter livre? Quantas livres eu posso ter por semana, né? E aí eu entro com eles, né? Com isso, com a fisiologia do Ayurveda. Porque a fisiologia do Ayurveda é bacana, porque como ela pega o elemento sutil, né? O elemento sutil é aquilo que a gente só sente, né? Então, o que acontece? Aquilo que eu comi vai ficar reverberando no meu organismo por 21 dias.
Então, o que eu almocei hoje vai completar a digestão dele, o elemento sutil dele, daqui a 21 dias. Então, se toda semana tiver o dia do lixo, eu nunca tô limpa. É interessante. Então, não posso ter o dia do lixo toda semana, mas uma vez por mês. Uma vez por mês. Exatamente. Isso é muito bacana, né? E aí que a gente entende por que a gente come uma coisa e às vezes fica triste. Né? Porque é a ação daquele alimento, daquele ingrediente que tinha ali que ficou reverberando em mim, né? Que é o elemento sutil. Na verdade, é todo um estilo de vida, né? Todo estilo de vida. Mas eu acho que de crenças também. Exato. Tem que acreditar naquilo ali. Lógico. Né? Ele tem que fazer sentido. Tem que fazer sentido. Tem que fazer sentido. Exato. Muitas pessoas associam a Ayurveda e muitas pessoas me procuram. Eu quero me tornar vegetariana. Consultar contigo. Não, ótimo. Né? Até porque eu digo, eu não me apresento vegetariana. Eu amo comida vegana, eu faço muita comida vegana, inclusive. Mas eu não sou vegana nem vegetariana. Né? Eu como pouca carne. Não são sinônimos, né? Exatamente. Justamente. Até porque o Ayurveda, ele não exclui a carne em momento algum. Né? Então, isso também é importante, né? Nem mesmo os lácteos, né? Nem os lácteos. O Ayurveda, ele te coloca em harmonia com a natureza. Ele faz com que tu coma aquilo que está na natureza. É isso aí. Ele te coloca de volta a tua régua natal, a como tu nasceu. Né? É legal explicar isso para as pessoas não confundirem as coisas, né? Daqui a pouco eu acho que o Ayurveda vai ser só para pessoas que são vegetarianas veganas, não. ou pessoas que querem se tornar, e na verdade, né? É verdade. Um estilo de vida. Exato. E aí entra aquela questão da gente compreender qual é que é a régua da pessoa. Se ela é mais kapha, se ela é mais pitta, se ela é mais vata, né? Aquela pessoa que é longilínea, que ela é alta, magra, não consegue engordar nunca, é a pessoa que tende a ser mais esquecida, é a pessoa que tende a ter cabelo mais seco, é aquela pessoa que tende a ter um TDAH, por exemplo, né? É isso aí, né? Aquela pessoa mais pita, né, que é mais fogo e né, coisa assim, é aquela pessoa que tende a ter mais gastrite, mais úlcera, mais problemas digestivos, é aquela pessoa mais esquentada, mais irritada, mas também é aquela pessoa que no momento que ela foca, ela pega em 2, 3 meses, ela vai pra academia, ela supera aquele que tá 3 anos na academia. Viu? Então, como assim, né? Esses são os pita, né? Aí o kapha é aquele que faz de tudo e não consegue emagrecer, ele é aquele gordinho a vida inteira. Por quê? Porque ele retém, ele é terra e água junta, vira barro, é pesado, né? Então, entender, todos nós temos vata, pitta e kapha, né? Mas o quanto nós temos é a nossa régua de origem. E por que a gente adoece tanto? Porque ao longo da vida a gente vai saindo dessa régua de origem. Interessante. E aí, quando a gente começa a se reequilibrar, nós vamos voltando para aquela nossa régua de origem. Naquela régua de origem, nós somos saudáveis. A gente não adoece mais. Então, isso a gente descobre depois de 2 horas de conversa. Sim. Isso, né? Então, isso é muito bacana. O Ayurveda vem aí para, né, ele completa. É um equilíbrio, né? Eu entendo que agora, assim, tendo a nutrição, mais a funcional, mais o Ayurveda, agora completa. Porque dele envolve a questão da espiritualidade. Eu já tinha ouvido 2 conceitos. Um deles era de que a gente deveria comer em cada refeição comida divina, que seria aquela feita por Deus, né? Que tem que ter na alimentação coisas feitas por Deus, coisas da natureza. Se Deus né? combina, tá bom. Então E outro é a comida viva, né? Que é justamente no prato ter que ter uma comida que veio da natureza, né? Que nada mais deixa de ser. Eu vou falar isso porque o Ayurveda tem um conceito que ele facilita para as pessoas, né? Quando tu não sabe o que comer, né? Ele diz o seguinte: semelhante aumenta semelhante. Tu quer ter aparência de vida, de ser, né? Viçosa, né? Mulher, né? A gente quer ser viçosa, a gente quer, né? Tu quer ter aparência viva, tu tem que comer alimentos vivos. Agora, se tu vai comer um monte de coisa morta, não tem tratamento que te deixe com a aparência. É verdade. Com essa viçosidade que tu busca. Então, é isso. Né? É fora como dentro. Sim. É isso E aí. até acreditar no poder dos alimentos. Né? Lógico. Tu entender que isso faz parte. E é o comer consciente, aquilo que a gente estava falando lá no início. Né? Tu começa a digestão quando tu pensa no alimento. Mas a Ayurveda não é uma dieta, então. Não, ele é um estilo. Não, é um estilo de vida. Ele é um estilo de vida. E, inclusive, por exemplo, assim, o que o Ayurveda explica, por exemplo? Tu chega num pomar, tu vê aquele monte de laranjeiras. Vamos chegar num lugar cheio de laranjeiras. Por que tu escolhe aquela laranja? Porque aquela laranja, naquele momento, tá vibrando na tua vibração. Por que eu peguei aquela laranja e eu peguei essa ali? Existe uma explicação científica para isso. Que é uma questão sutil. É o elemento sutil. Uma questão energética, né? Exatamente, que ele traz.
Muito bem. Eu ia dizer que eu gosto também dessa parte justamente da digestão, né? Por eu trabalhar mais com microbiota, com trato digestivo. É essa parte da Ayurveda, né? De tu ativar, proteger essa questão digestiva, de absorver nutrientes. Então, ela fala muito, porque quando eu, né, aprofundei estudos aqui em trato digestivo, se traz muito coisas que vêm da medicina ayurvédica. E eu acho isso... O foco dele é digestão. Fantástico, porque é o fogo que queima, né? Isso. Como que ele vai digerir alimentos, como que vai absorver o que tu tá consumindo, está correto isso, né? Sim. E aí ele traz muito mais claro, né, Ana? Tem ali recomendação de um alimento igual para uma pessoa agir de uma forma e para outra ele vai ter outra resposta, né? Eu acho isso fantástico, assim. Ele funciona muito bem, por exemplo, na endometriose, né? O Ayurveda na endometriose ajuda muito, né? Por quê? Porque, de novo, se semelhante aumenta semelhante. Sim. Hoje nós estamos numa onda de muita endometriose, certo? Certo. Também estamos numa onda de muito consumo de quê? Na nossa alimentação? Ovos. Todo mundo come ovo, né? Se semelhante, aumenta semelhante. O ovo é produto do endométrio da galinha. Então, quanto mais ovos nós comermos, mais endométrio nós vamos construir. Endometriose. Então, o excesso de ovos, por exemplo, né? A explicação pela Ayurveda. Sim. Né? É uma das explicações para esse surto de endometriose nas mulheres. Interessante. Acho que a Ayurveda dá um programa só para falar dele. Sim, né? Dá vários programas. Né? Dá vários programas. Ele não é uma dieta, como vocês esclareceram, mas tá na moda. Porque muita gente fala, muita gente busca, ou isso ainda é algo que precisa ser mais conhecido? Tem que ser mais conhecido. Tem que ser mais, porque as pessoas ainda mistificam, né? Tem essa questão de que para tu comer a Ayurveda, tu tem que ser, né? Ter um estilo de vida mais paz e amor, enfim, né? Sim. Vegetariano, vegano, e não tem nada a ver com isso, né? A Ayurveda é saúde mesmo, é a saúde da vida longa, é a ciência. Ele é uma ciência. Sim. Né? Ele é uma ciência de 5 mil anos lá, né? antes de Cristo, né? Imagina. É uma ciência. Então, ele realmente, ele é uma ciência comprovada, tá cheio de artigos, dá para trazer, até podemos falar sobre isso. Sim. Né? Então, ele é um estilo de vida, né, que garante realmente uma longevidade saudável. Sobre dietas da moda, o que vocês ouvem no dia a dia de vocês, que vocês podem esclarecer para quem está nos ouvindo? Eu acho que as dietas da moda, todas elas têm a semelhança de prometer algo rápido e milagroso, né? E como a gente comentou antes também, é do perfil do ser humano ser imediatista, né? A gente tem esse perfil de querer as coisas para ontem, as coisas muito resolvidas rápido, de forma rápida. E a gente sabe que o que vende é isso, né? São as coisas que prometem resultado a prazo rápido, né? E de forma fácil, enfim. A gente acha que isso é de agora, né? Mas eu já conversei com várias pessoas, mulheres, minha mãe, minha avó, que já dieta sabiam, da lua. Né? A dieta da lua. Muitas dietas, né? Muitas dietas. A dieta da lua, a dieta da sopa, a dieta do ovo, né? Então isso, na verdade, eu acho que é uma coisa muito mais... há muito mais tempo do que a gente imagina, mas que traz essa ideia de que é algo rápido e algo geralmente ligado ao emagrecimento, né? E também até essa questão dessas dietas da moda, até para a questão de tratamento de doenças, né? Então, hoje a gente vê, assim, muito assim, por exemplo, a dieta que cura o câncer, a dieta que previne o câncer, a dieta que vai te impedir de ter tal doença, né? Então, hoje em dia ainda e geralmente são coisas restritivas, né? E coisas que obviamente não se mantém a longo prazo, né? E na maioria das vezes não tem evidência científica nenhuma desse funcionamento, né? Mas que as pessoas hoje em dia, acho que a evidência mesmo é a última coisa que elas vão olhar, né? Elas vão procurar realmente o que vai trazer resultado e aí a evidência vem como um bônus ou não. E hoje, se tu colocar na internet, tem resposta para tudo, né? Uma coisa que eu sempre digo, assim, porque realmente, né, é uma característica da nossa população, né, de não buscar realmente, como tu disseste, né, Marta, a questão da referência, um estudo científico, aprofundar. A gente vai, Instagram, TikTok, enfim, nesse tipo de coisa assim. E eu costumo fazer uma reflexão, né, com os pacientes quando eles vêm com essas demandas e perguntando minha opinião, né, se é verdade ou se é mentira. Pergunto muito isso, é verdade ou é mentira? E tem um jeito muito simples a gente resolver isso. É verdade tudo aquilo que tu não consegue provar que é uma mentira. Então,
se a dieta, tu disseste como é que era? A dieta da selva, né? Dieta da selva. A dieta da selva, que eu nem sabia, tô sabendo aqui, né? Tô sabendo aqui da dieta da selva, então, não tinha ouvido falar ainda. Não tinha me atualizado nessa aí, tá? Então, o que acontece? Se a dieta da selva, ela funcionar para todos e nunca deu errado, ela é uma verdade. Agora, se ela deixou de funcionar para uma pessoa, ela já não é uma verdade. Então, é muito simples a gente diferenciar se algo é bom ou ruim. Né? Quando a gente vem num modismo. Né? Agora, se tu vem dizer que um plano alimentar estratégico montado para uma pessoa específica, pensado com embasamento científico, com estudo, e a pessoa seguiu exatamente aquilo ali, me diz um caso. Eu não conheço nenhum, mas se tiverem, me digam. Me digam um caso onde uma pessoa procurou um nutricionista. Não estou falando de mim, nem de nós três, né? Vamos falar do nutricionista. Um caso onde a pessoa buscou auxílio, fez tudo o que tinha que ser feito e não teve o resultado que precisava. Eu não conheço nenhum caso. Eu não conheço nenhum caso de uma pessoa que fez tudo o que foi organizado, de acordo, desenhado, planejado, organizado de forma científica. Pra ela, né? Pra ela, individualizado. Eu não conheço uma pessoa que tenha cumprido aquilo ali e não tenha tido o resultado. Então, pra mim, tá claro, assim, tá bem claro. Eu acho que é muito rápido a informação, né? Então, as dietas da moda, elas viralizam muito rápido, né? A família, vizinhos, pessoas acabam falando muito, né? E aí, eu sempre pergunto também para o paciente, assim, funcionou, né? A pessoa me diz que fez, eu digo, funcionou? Funcionou, perdi, né, 3 quilos uma semana que eu fiz a dieta do ovo. Eu digo, dá pra seguir? Não dá. Então, assim, então não serve, tá? Então, assim, nada que, né, como a Ana trouxe, mas não dá pra manter por mais tempo, não funciona, não é efetivo. Por quê? Não é sustentável. Tu não vai conseguir ficar com a dieta do abacaxi nem 3 dias, né? Aquela da banana também que tava em alta. Naquela semana, eu acho que uns 5, 6 pacientes me perguntando sobre o tal do chá da banana. Então, assim, como é forte, eu fico assustada. Essa da selva também, essa semana, justamente a pessoa que falava sobre a dieta da selva, ela usava a imagem da pirâmide nova para dizer, olha, eu tenho razão no que eu estou falando, porque aqui diz que temos que comer a carne vermelha. Então, como é que as pessoas vão entender, né, realmente ter um filtro, entender isso de uma forma clara e pensar, isso me faz bem? Realmente isso é para minha saúde ou isso tem outros, né, interesses aqui de mídia, enfim. Então, eu acho que as dietas da moda a gente tem que ficar muito atenta e a regra básica né, não é algo sustentável, não é algo saudável e não contempla os nutrientes que a gente precisa para viver bem. A nossa máquina perfeita, né, Ana, precisa o combustível bom, de boa qualidade, né? Então, ele é variado em vitaminas de todos os tipos e minerais, enfim, né? Carboidrato, gordura, proteína, água. Se não tiver isso, o nosso corpo adoece. Sim. Então, nenhuma dieta vai trazer, né, de uma forma equilibrada, o básico bem feito, né? Que funciona. E saber filtrar isso também, né? A gente tem tanta informação e a gente precisa ter esse filtro ativado na gente de saber, isso aqui serve pra mim ou não. Vou dar um exemplo. Tô passando por um tratamento de câncer, né? Mas daqui a pouco eu preciso emagrecer, né? Eu preciso perder peso. Mas eu vi uma dieta, daqui a pouco essa dieta, ela vai adequar para o que eu preciso para o meu tratamento? Ela vai me fornecer aquilo que eu preciso? Ela vai fornecer os nutrientes que eu preciso para manter minha imunidade boa, para eu conseguir manter o meu tratamento? Ela vai me dar as fontes que eu preciso para manter minha massa muscular ou não? Né? Então, isso Marta, também. O quanto que isso pode prejudicar o tratamento? Exatamente. Muito, hoje conversei com o paciente também, exatamente. A fulana veio, me trouxe para eu tomar tal chá de tal coisa. A gente precisa entender que muitas vezes não vai condizer com o momento que a gente tá, né? É natural? Sim, é natural. Mas o que mais tu tá tendo de uso, né? Tá fazendo uma quimioterapia, por exemplo. Tá usando uma medicação pra colesterol. Tá usando uma medicação pra diabetes. Exato. Será que não tem uma interação daquilo ali com a medicação? Daqui a pouco tu mesmo tá te prejudicando por uma informação de pessoas que não conhecem, né? Exatamente. Isso é um risco. É um risco. Isso é muito sério. É muito sério, é grave isso. E uma coisa que as pessoas têm que se dar conta é que é o seguinte, uma vez que tu engoliu, no momento que eu engoli esse gole de água, ela vai cumprir o ciclo dentro de mim.
entendeu? Então, por mais que eu tome um chá, é natural? Sim, mas ele tem um efeito terapêutico. Ele tem um efeito ali, E no momento em que eu ingerir esse chá, ele vai cumprir seu ciclo dentro de mim. Né? E aí ele pode, sim, no caso, prejudicar o tratamento de câncer, como, né, foi o exemplo, né? Ele pode comprometer. Ele pode comprometer e me adoecer muito mais. Vamos supor, tu é uma pessoa que tem uma gastrite, que piora com jejum. Tu é uma pessoa que tem diabetes, que tu não pode ficar em jejum, Exato. né? A gente precisa entender que nem toda estratégia é pra todo mundo. Não é porque é uma estratégia que ela é geral, né? Então, a gente precisa aprender a individualizar nesse sentido e que a gente entenda, bom, daqui a pouco pra mim, eu sou uma pessoa que eu sempre tomei café da manhã. Eu vou sofrer muito fazendo um jejum. Sim. E se a refeição do café da manhã é a minha refeição mais prazerosa. Se eu tirar isso de mim, o quanto vai ser benéfico pra mim, né? Só pra fazer um jejum. Exato. Não é muito. E essa questão do jejum, ela é sim uma excelente estratégia em alguns momentos, né? E aí cabe ao profissional saber orientar. saber orientar, Não é só no avaliar. comer, né? Exatamente. E uma coisa, né, que vocês já falaram, já tá bem imposto, né? E eu acho uma coisa importante a gente também considerar é que o jejum sozinho não vai funcionar. Então tem muita gente fazendo jejum e depois de jejum come um X. O desjejum é muito grande. Exato. E aí daqui a pouco pede uma pizza delivery. Entendeu? Então assim, ó, não adianta tu pegar um jejum e daqui a pouco depois comer coisas que vão te inflamar. Tu vai estar te prejudicando ainda mais, tu vai aumentar o prejuízo. Saber realmente como fazer aqui, né? Ter a orientação adequada é essencial, né? Essa semana mesmo um rapaz me disse que fez 24 horas de jejum. Aí eu vi que é legal, eu fiz um dia inteiro, né? E aí, vamos explicar, né? Será que aqui tu vai ter o benefício que tu quer em um dia inteiro? Será que o teu corpo dá conta disso? Será que tu não foi fazer uma atividade física naquele dia e teria um risco de estar, né? Então, quando a gente vai puxando a individualidade mais uma vez, tu vai ver que, né, como ela falou, não tem muitos pontos aí pra gente considerar. Jejum funciona, é efetivo sim, mas a gente consegue ajustar a alimentação do dia distribuindo os grupos alimentares, valor calórico de uma forma adequada ou, né, com uma distribuição adequada e hábitos. E a gente consegue uma resposta muito semelhante ao jejum em si. Então, o jejum é uma estratégia que funciona desde que ajustado. E se não é obrigatório, né? Se não for fazer, a gente consegue resultado igual de outra forma. Orientando bem, ajustando proteína, ajustando refeições, saciedade. Inclusive, eu falo que o jejum para mulheres, ele tem um ponto delicado, porque ele também mexe com modulação hormonal. Então, a gente tem que ter um olhar ali. Essa mulher, daqui a pouco, ela vai fazer jejum de manhã, não tomou o café da manhã, mas ela chega às 6 da tarde, ela quer comer o doce que tiver na frente, né? Então, funciona para todo mundo, para esse perfil? Não. Talvez essa mulher quer insistir a longo prazo e ela percebe melhora. Então, é muito, muito individual para mim. O jejum eu gosto, né? Mas eu acho que é um olhar muito individualizado mesmo. E é uma questão profissional, é uma questão séria. Com certeza, tem embasamento. Ele tem que ser olhado, né, por um profissional de saúde. Né? Não é orientação. Não dá para se arriscar sozinho nesse aí. Não dá para se arriscar, porque o prejuízo pode ser muito grande. Interessante. E a última para esse bloco. Quem precisa tirar glúten e leite da dieta? Quem for alérgico. Os demais não precisam. Não, é que na verdade o que a gente tem muito, né, dessa questão do glúten principalmente. Sim. Bom, Marta, eu fui lá, tirei o glúten e me senti muito melhor. Tá, mas tu é intolerante, tu é alérgico? Não, mas eu me senti muito melhor. Tá, mas vamos analisar quais foram os alimentos que tu retirou. Na maioria das vezes são alimentos de padaria, ricos em açúcar, alimentos que são mais gordurosos. Então, na verdade, não é o glúten, é em que alimento ele tá inserido, né? O açúcar e a gordura que tava junto, enfim. Então, daqui a pouco não vai ser, vai ser a bolacha que tu comeu, né? Então, não é o glúten em si. Claro, às vezes a gente tem estratégias que a gente pode reduzir o consumo, que a gente pode melhorar. Uma pessoa com uma síndrome do intestino irritável, né? Uma pessoa com uma endometriose, uma pessoa com o intestino muito inflamado, mas são casos específicos e que não é a longo prazo, né? Às vezes é uma pontuação, às vezes numa estrutura, numa coisa que a gente define, assim, num estágio de inflamação maior, né? O estado agudo da doença ali em alguns momentos, né? Então, também eu acho que é uma coisa muito perigosa e que não deve ser levado como algo
para todos, né? Então, essa questão, assim, da gente analisar, tá, o que foi que tu tirou, que fez tu te sentir melhor, né? Aí, às vezes, até a própria pessoa vai se ligar. Se dá conta. Não, foi glúten mesmo, né? Então... E eu sempre trago o exemplo de que é como se tivesse níveis de tolerabilidade, né? Então, assim, pode ser que eu e tu, a gente vai consumir o mesmo alimento, mas o impacto dele a nível intestinal, a minha microbiota tá saudável, a tua não está. O teu impacto pode ser muito diferente. Então, tem muito a ver com o teu ambiente intestinal, com o teu trato digestivo todo. Vai ter a ver também com, né, daqui a pouco, uma relação com o risco de uma doença autoimune, de tu ativar. Tem a ver com o teu estresse, né, que vai trazer um perfil mais inflamatório pro intestino. Então, a gente tem muitas variáveis aí. E o que acontece, às vezes, quando as pessoas dizem, eu tirei e melhorei. Provavelmente ela estava muito inflamada. Esse é o mais clássico, né? Então, melhorei os sintomas. Talvez tu não tenha a doença, né? Certo. Ou a alergia ao trigo, ou a doença celíaca, enfim. Mas tirei, inseri novamente, testei por um período de uma forma sutil, de uma forma sem excessos, né? Ou esses alimentos muito ricos aí. E daqui a pouco de uma forma leve, algumas vezes ao dia. A gente sempre faz esse teste, eu faço muito com o paciente esse teste. Vamos testar quanto, né, tu consegue ficar sem o estufamento, sem as queixas. E aí a pessoa consegue perceber de que aquele não é o culpado, né? Então, o culpado muitas vezes é uma junção de fatores, mas o estresse tem muita carga, os maus hábitos, o dormir mal, né? A nossa microbiota também sente o impacto do sono. A falta do exercício físico. A falta do exercício. Então, a gente vai tendo ali, e aí eu sempre dou esse exemplo, né? De que, então, o corpo, ele tem níveis, e conforme o teu momento, o estilo de vida de agora, é uma construção de anos, pode te fazer mal ou não, mas não significa que tu tenha que retirar isso de forma contínua da tua vida. Certo. Né? Então é sempre o que eu gosto de trabalhar. E às vezes a pessoa volta algum tempo e sim, vamos investigar. Né? Às vezes vai ter que investigar sim e fazer essa busca, né? A família já tem alguém com alguma doença autoimune, daqui a pouco a doença celíaca pode ser um risco. Então sempre esse feeling também de investigar bem, né? Todos os sinais, sintomas, exames, histórico familiar, né? Genética, né? Eu trabalho com os testes genéticos, a gente tem lá o gene HLA, DQ, né? 2, DQ8, é um perfil, é como se fosse uma família de genes que associa com risco de doença celíaca. Quando a pessoa tem esse perfil alterado, né, geneticamente a gente tem um risco muito aumentado de essa pessoa ter. E aí sim ela tem que desencadear de certa forma, né? Tem pessoas que desenvolvem a doença celíaca lá em algum momento da vida, né? Então muitas vezes associado a algum padrão, algum estilo ou estresse, que aquilo vai desencadear. Mas a gente consegue no exame genético hoje, inclusive detectar, já tem médicos que solicitam esse exame de forma individual, e eu acho que vale muito mais a pena fazer o teste genético completo, tá? O nutrigenético a gente tem essa informação e mais muitas outras. Sim. Inclusive o perfil inflamatório, que eu consigo associar com doença intestinal, né? Então, assim, pra mim, dá pra gente avançar muito mais do que só saber daquele genezinho. Mas esse é um gene-chefe, assim, bem importante pra a pessoa saber se ela tem um risco mais elevado ou não de ter, tá? Então, também é uma forma alternativa de investigar com esses pacientes, né? E do contrário disso, não precisa tirar o glúten. Ou o leite, ou enfim. Não, e tem um ponto aqui sobre os lácteos, né? As pessoas às vezes escolhem os alimentos sem lactose, né, Aline? Mas muitas pessoas também têm reações à caseína. Então é um formato, né? Ali, na verdade, é uma situação diferente, que não adianta tu tirar a lactose em si. É outro composto ali, né? Presente no leite. Então tem pessoas que têm uma reação a isso e podem usar o leite sem lactose e eles vão ter reações igual. Vai ter igual. Então, também é um outro olhar que na hora a gente vai avaliar qual alimento daqui a pouco tem, e tem pessoas que sim precisam fazer essa retirada, porque o leite tem, né, uma característica ali inflamatória realmente mais severa, assim, né? A gente vai fazer um intervalo para ouvir o recado dos nossos patrocinadores e volta em poucos minutos. Os nossos parceiros, Instituto Coluna em Movimento, Revita Leve, Farmácia e Manipulação, Laboratório Hermann, Donum Saúde Integrada, Nova Imagem, Dr. Marcos Seferin, cirurgião de cabeça e pescoço, Lopes Clínica de Olhos, Fernanda Beauty Clinic, Sunday Village Care, Sesc, Instituto Núteus e Unicred, Premium Capital. Já voltamos. Espaço Terapêutico Luz Down. Mais que aliviar dores, é regenerar corpo e alma. Reiki, acupuntura, barras de axis, constelação familiar, yoga e muito mais. Reconecte-se com sua essência. Espaço Terapêutico Luz Dalma. Agende sua avaliação. No
No Sunday Village Care Residencial para idosos, seus pais recebem cuidado 24 horas, atenção especializada e carinho todos os dias. Cada morador vive com autonomia, segurança e qualidade de vida. Sunday Village Care. Cuidar de quem cuidou de você é o maior gesto de amor. A partir dos 25 anos, o corpo reduz a produção de colágeno cerca de 1% ao ano. Na Fernanda Beurin Clinic, ciência e tecnologia se unem para estimular essa proteína naturalmente. Mais que estética, é cuidado com saúde, autoestima e bem-estar. Nos siga no Instagram, @Fernanda Beurin Clinic. A Clínica Estrela Brasil cuida da sua audição com as melhores marcas de aparelhos auditivos, acompanhamento personalizado e tecnologia com mais de 25 anos. Agende sua consulta e acesse clinicaestrelabrasil.com.br. Cuidar da saúde da sua família é essencial. Com o Dr. Juliano Moreira, médico da família, você tem um cuidado integral, humanizado e voltado ao tratamento e à prevenção em todas as fases da vida. Agende sua consulta. Sua pele mais bonita e elegante, mesmo com o passar do tempo. Com a doutora Thaís Cachafeiro, dermatologia é sinônimo de cuidado, naturalidade e resultados seguros. Agende sua avaliação. Acesse o Instagram dermato_Thaís e saiba mais. Percebeu algum nódulo no pescoço? Tem alguma dificuldade de engolir? Fique atento aos sintomas, porque pode ser um problema na tireoide. Isso tem tratamento e o diagnóstico médico é fundamental. Dr. Marcos Seferin, cirurgião de cabeça e pescoço. Referência em cirurgia da tireoide. Contate pelo 996363788. Confie o cuidado da sua visão ao médico oftalmologista, o único profissional competente, capacitado e habilitado para cuidar com excelência do seu sentido mais precioso. Lopes Clínica de Olhos. Diretor técnico Dr. Pedro Henrique Lopes, médico oftalmologista, especialista em cirurgia de catarata e refrativa laser, CRM 38482. Lazer pede disposição e mais tempo em família. Lazer pede energia pra treinar na academia. Lazer pede aventura, pede diversão. Lazer pede experiência e conexão. Lazer pede Sesc, lazer pede Sesc, lazer pede Sesc, pede. Lazer pede Sesc. O que o seu lazer pede? Pede Sesc. Cuidar da saúde está no DNA da Dono. Com saúde preventiva individualizada, medicina de precisão e nutrigenética, oferecemos o que há de mais avançado para o seu bem-estar. Painéis genéticos e exames moleculares com atendimento humanizado. Dono, saúde integrada. Agende sua consulta. Precisa de ressonância magnética? No Centro de Diagnóstico Nova Imagem em Teutônia, seus exames são avaliados por radiologistas especializados com laudos precisos, credenciados pelos principais convênios como IP e Unimed e com agendamento facilitado. Nova Imagem, atendimento humanizado e tecnologia de ponta. Agende agora, novaimagemc.com.br. Busca qualidade e confiança para os seus exames laboratoriais. Há mais de 60 anos, o Laboratório Hermann usa conhecimento e tecnologia para garantir resultados precisos e rápidos. Laboratório Hermann, a confiança que você precisa, o cuidado que você merece. Acesse labhermann.com.br. Sua saúde merece um cuidado único. Na Revitaleve Farmácia e Manipulação, desenvolvemos suplementos manipulados para atender às suas necessidades com qualidade, inovação e segurança. Quer mais saúde, beleza e bem-estar? Nós temos a fórmula certa. Cuide desse lugar bonito chamado você. Conte com a Revitaleve Farmácia de Manipulação em Lajeado. Cansado da dor na coluna? Sem remédios, sem cirurgias. O Instituto ICM tem a solução. Tratamento exclusivo para a hérnia de disco com resultados rápidos. Agende sua avaliação em Lajeado. Instituto Coluna em Movimento. Tratamento especializado em hérnia de disco.
Estamos de volta, agora para o último bloco da edição de hoje, para a nova imagem que garante a realização de exames com cuidado humanizado e laudos precisos, além de agilidade e comodidade. Dr. Marcos Seferin, que é referência na cirurgia da tireoide, cabeça e pescoço, agenda a tua consulta 3011-0909. Lopes Clínica de Olhos, consultas, exames, cirurgia de catarata e refrativa a laser, em Lajeado e Arvorezinha. Sesc, descubra o turismo do Sesc. Garanta a tua hospedagem nos hotéis conveniados, são diversos destinos no estado e em Santa Catarina, além de pacotes turísticos por todo o Brasil. Fernanda Beauty Clinic, estética integrativa para auxiliar a reduzir o estresse, melhorar a imunidade e promover equilíbrio e bem-estar. Conte com a equipe da Fernanda Beauty Clinic. Sunday Village Care, apartamentos para investimento a partir de 350 mil, com valorização de 20%, retorno superior ao aluguel tradicional. E se você está cansado de perder peso e depois engordar de novo, chama Instituto Núteus. Acompanhamento médico completo, feito sob medida para você. Liga e agenda 3729-8939. Vamos encaminhar ao fim dessa conversa, que poderia ir muito longe ainda, porque tem muito assunto. Mas agora eu gostaria que vocês pudessem nos dar assim, um olhar de futuro. O que vocês acompanham, e a gente já falou um pouquinho sobre no outro bloco, né? Que vocês acompanham muitos congressos, atualizações, estão sempre aí por dentro, né? Do que acontece de novo na área de vocês. O que a gente pode esperar do futuro da alimentação? Tem a ver com ciência, com sustentabilidade? O que vocês observam sobre isso? A gente tem, na verdade, a gente até já falou isso antes, né? A nutrição tem ganhado um espaço, então, né, realmente a gente vem mostrando qual é o nosso papel, qual é o nosso trabalho, e eu acho que o futuro segue também esse. A gente tem, vê muitos estudos, muita atualização, novas linhas, realmente, então, eu digo, para reforçar, né, caminhos certos para a gente poder conduzir os pacientes. Então, acho que o caminho ainda futuro vai ser seguir muito, né, em atualização, e sim, daqui a pouco novas alternativas, novos caminhos, vão surgir novas dietas, né, como a gente falou inclusive da moda, mas eu acho que também novos caminhos, né, a gente já vê hoje, por exemplo, comprovações para algumas dietas, antes falamos dos mitos, mas a gente tem boas dietas já, cetogênica ou, né, mediterrânea com foco correto, né? Então, para quem é? E eu acho que isso também vai seguir ampliando, mas algo que ainda é básico fazer é o comer de verdade, comida, né, natural, ainda vai seguir sendo, eu acho que o priorizado, o carro-chefe aqui, porque é o que a gente precisa, é o que a gente tem, a natureza tá aqui. E eu acho também que a gente tem um crescimento muito grande de tecnologia, né? Acho que a gente já conversou até em outro momento sobre isso, né, Aline? O quanto essas tecnologias, elas vêm para ajudar muito a saúde das pessoas, né? Então, a gente vê ali os reloginhos que monitoram sono, a gente vê, né, o monitoramento do esporte, a gente tem hoje várias já ferramentas para, né, aplicativos no celular para descanso, para meditação, para controle. Então, eu acho que isso também é um futuro. A gente cada vez ter mais, né, essas linhas aí de monitoramento da saúde. Tá? E eu acho que também vou puxar, né, pro meu ponto que hoje eu me encanto muito com essa área da nutrigenética, ainda tá na lista de futuro quando a gente busca, né, vai ser cada vez mais personalizado. Sim. E a nutrição ali com esse olhar para a genética, entender como que os genes funcionam e como que a gente pode modular eles para mais saúde, para mim hoje é o caminho, né? Eu tenho muitas respostas ali, a gente sempre fala que ele não é destino, mas ele é guia. Né? Então, a gente consegue olhar o perfil genético, né, para risco de obesidade, para doenças cardiovasculares, para várias questões de alterações de vitamina D, B12, exames. A gente consegue associar várias alterações genéticas com o perfil de saúde. Então, para mim, isso é futuro, mas já é presente, né? Que bom que a gente já tem muito estudo de qualidade sobre a importância desses laudos e dessa análise genética. Então, acho que isso. Como, né, eu comecei a falar, né, já... Não, mas é ótimo! Acho que é isso, Acho que a questão da sustentabilidade também está muito em alta, né? A gente vê cada vez mais a valorização do orgânico, do natural, da comida de verdade. Então, toda a questão de meio ambiente, né, já vem sendo falada, e com a evolução da tecnologia, né? Então, a gente vai ter muito mais disponibilidade de ser beneficiado por isso. E como a gente já está vendo, assim, como a gente comentou antes, até essa conscientização de forma melhor, mais rápida, mais assertiva e chegando em mais públicos, né? Eu acho que até a questão da saúde
saúde, assim, sendo mais disseminada, essa importância da saúde da gente, nos traz, acho, uma questão bem positiva, né? Bem otimista, né? Em questão ao futuro, mas que, claro, precisa continuar sendo falado sobre isso, né? Continuar trabalhando nisso, continuar trabalhando com prevenção, com conscientização de crianças, de adultos, né? Quanto antes a gente começar a trabalhar já nas escolas esses assuntos, né? A gente vai levando isso a longo prazo, conscientizar as crianças. Então, a gente vai tendo o trabalho lá de pequeno para colher no futuro, né? Então, eu vejo como algo muito otimista nessa questão de saúde e de nutrição e que a gente tende a continuar, né? A gente precisa continuar disseminando essas informações e trazendo isso como algo importante. Muito bom. E falando da questão da genética, né, que a Evelyn falou, né, que é o meio, né, que ela trabalha bastante, e isso eu acho que realmente é uma questão bem de futuro, né? E eu acho que uma coisa bem importante também da gente se dar conta é que a genética não é sentença, né? Ela não é destino, a gente fala isso. Ela não é sentença, né? Ela pode guiar o caminho, ela vai te trazer respostas para algumas questões, mas ela não é a chave principal. E além disso, né, eu acho que quando tu descobre uma questão genética, e agora eu vou falar, então, vamos dizer assim, do meu caso, meu avô morreu de insuficiência cardíaca, meu pai morreu na fila de transplante, meu irmão transplantou o coração, né? Então, a gente fez todos os exames, e eu e meu outro irmão também, temos um ladinho do coração meio hipertrofiado, e aí sim ficou provado que era genético. E o que a gente fez com essa genética? A gente usou isso a nosso favor. Porque se nós temos essa inclinação genética, foi um aviso, né? Então o sintoma, ou a própria questão da genética, ele sempre é um mensageiro, ele sempre vem te avisar de algo. Então, tu ter isso é muito importante. Até tu pra olhar, prevenir, né? Lógico, porque daí tu já sabe, bom, eu preciso prevenir. É verdade. Então a genética, ela serve muito para isso, né? E além disso, né, eu acho que o caminho, na verdade, o caminho é de volta. Né? O caminho é de volta. O caminho é de voltar para a natureza, é de voltar para o simples, é de voltar para o natural, é de voltar a olhar para a gente. É parar de olhar para tudo que está fora e voltar para olhar e olhar para o que está dentro. Porque a gente vê tudo que está fora e não vê nada do que está dentro. Então a gente ouve a dieta da fulana, a gente pega a caneta do cicrano, a gente vê o que a outra está comendo lá porque fez um teste genético, né? E eu? Quem me olha? Então, o caminho que eu vejo, assim, é de volta. É de volta a nós mesmos. De volta à natureza, de volta ao que é o simples, é de volta a simplificar. Porque a gente já tentou de tudo. Apesar de toda a ciência, de toda a tecnologia, a gente né? tentou de tudo. A gente, né, tu vai no mercado, a parte de coisas saudáveis, natural, é tão pequenininha. Né? E os prontos é tudo. Então, a gente já tentou de tudo e não deu certo. Então, vamos lá, vamos voltar. E cada vez olhar para nós como seres únicos, individuais, né? únicos. Como a Ana falou, cada um tem sua particularidade. Eu posso ter meu irmão gêmeo, minha irmã gêmea, e não ser a mesma coisa para as duas, né? Então, entender que cada pessoa é única, cada pessoa tem sua rotina, cada pessoa tem as suas condições, as suas crenças, e a gente valorizar isso de forma individual. Acho que essa que é o caminho. Muito bom. Acho que a prevenção é uma palavra-chave, sim, pra gente olhar para o futuro. E essa fala que tu fez também acho bem legal de pensar como que a gente tá cuidando das crianças, né? Ensinando na escola, incentivando a uma horta. Como que tá sendo feito isso para que a criança realmente também, né, possa ter um futuro melhor ali, mais seguro. Mas a palavra, acho que é prevenção, ela é muito forte, a gente individualizar, né, tudo e focar muito em prevenção. Mas aí tem um ponto que eu sempre trago que é, como eu meço essa prevenção? Como eu meço que eu estou alcançando essa prevenção, né, Ana? É difícil? Então é algo que não é palpável. Não é mensurável. Então, como é difícil? Eu estou me cuidando, prevenindo, porque eu não quero, né, ter uma doença. A pessoa não está mensurando isso de certa forma, e esse é um ponto que pega, porque as pessoas querem coisas, né? Eu quero peso na balança, eu quero medida da calça, eu quero me sentir, né, alcançar tantos quilômetros, são números e medidas, e quando a gente fala de prevenção, não tem exatamente essa resposta. É verdade. Não vai acontecer. Isso, né? Então, assim, eu sempre falo que trabalhar que nem eu com a nutrigenética justamente é olhar para a prevenção. Quem quer vir fazer um teste para prevenção?
prevenção. É um perfil pequeno de pessoas. A gente, né, já tem bastante hoje pacientes com essa visão, mas ainda é baixo, porque nem todo mundo tem esse olhar. Agora, né, quando tu começa a colocar toda a pontuação de sintomas que eu tenho, coisas que o meu corpo tá manifestando, alteração de exame, um corpo que tá gritando, quando a gente começa daí a pôr esses índices no papel, a pessoa daí também começa a perceber mais resposta. Mas o falar em prevenção, eu quero bem-estar, eu quero mais saúde. Eu digo, e como que nós vamos medir isso? Isso não é fácil. E até a questão da própria saúde, eu acho que ela tem significados diferentes para cada pessoa, né? Tu pode estar doente, mas ser saudável, né? Porque saúde, ela vem muito uma questão de equilíbrio do mental, do físico, né, do corpo como um todo. Então, a gente poder entender que a gente precisa encontrar o equilíbrio, né, nesse mundo de informações, nesse mundo de tantas opções, a gente precisa encontrar o equilíbrio, aquilo que nos faz bem, né. Então, o que hoje eu tô fazendo que tá me fazendo bem, que tá me deixando confortável, que eu estou em paz com o meu corpo, com a minha mente, né, no meu ambiente de trabalho, com a minha família, com meus filhos. Então, o que eu tô fazendo para contribuir para que eu consiga me sentir realmente equilibrado, né? E aí, sim, avaliar o que tu vê de mídias, o que tu filtra, o que tu usa de informações, né? O que tu escuta do vizinho, o que tu não escuta, o que tu olha no Instagram, que perfis tu segue, que pessoas tu acompanha, né? O que tu consome, de fato, que não é só alimento, né? Exatamente, porque hoje a gente fala muito disso, mas de novo, a alimentação, ela não é só o que a gente come, né? A nossa saúde é como a gente consome num todo, é o que eu olho, o que eu não olho, como é que eu me relaciono com a comida, como é que eu lido o meu emocional, como é que eu trabalho, como é que eu chego em casa, como é que eu me relaciono com a minha família. Então, é muito além do que só a gente consome, né? E a gente ter essa visão íntegra, né? Nos facilita muito. E aqui a gente falou, né, da questão da criança, né? Que vocês pontuaram bastante, né? E a questão da mulher, como eu já falei antes, né? A mulher, ela é o eixo da família, né? A mulher que planeja, é a mulher que organiza, é a mulher que normalmente cozinha, ou que contrata a comida, ou que decide onde vai almoçar, onde vai tomar um café. E a gente atende muito a mãe que traz o filho pra gente orientar. Né? Então, a mulher, a família quer que a gente faça a dieta do filho. Mas a família não quer mudar. Né? Então, eu sempre digo, né? As palavras convencem, mas o exemplo arrasta. Né? Então, assim, tu quer melhor coisa, né, pra tua vida, pro teu filho, muda tu primeiro. Né? Porque o filho vai fazer o que os pais fazem. O filho sempre é um reflexo dos pais. Muito bom. E pensando em futuro, qual investimento você está fazendo hoje que você vai colher amanhã? Exatamente. Essa é uma boa pergunta. Fica para reflexão. Verdade. Como é que eu quero encerrar? Já que estamos iniciando 2026, como é que eu vou encerrar 2026? Então, né? boa reflexão. Isso aí. Que privilégio ter tido vocês aqui para essa conversa. Muito obrigada em meu nome, em nome do Grupo A Hora, por vocês terem tido o tempo, né, a disponibilidade de vir aqui conversar com a gente. Foi realmente muito bom. Eu que agradeço. Legal, obrigada. Foi muito rica essa troca, né? Eu também agradeço. Te agradeço essa oportunidade de estarmos juntas. Que bom, gurias, que bom. A gente está sempre aberto quando vocês tiverem pautas, dietas da moda, que quiserem vir falar, podem vir também, que a gente fala sobre elas. Muito obrigado a todos vocês que nos acompanharam até aqui, seja pela rádio ou pelas redes sociais. Se esse conteúdo foi relevante para você, vai lá no YouTube, curte, compartilha, para que mais pessoas também possam receber essas informações. E lembrando que este conteúdo, assim como outros, também vão estar no caderno Pessoas e Bem-Estar, que está encartado no Jornal A Hora deste final de semana. E uma nova edição do Saúde em Dia volta no próximo sábado. Até lá!